Onde está gravando. Paz do Senhor a todos mais uma vez. Então vamos começar aí. O rastro de fogo na história, né? Um nome bem para marketing mesmo, né? Brasil, uma breve história do movimento pentecostal no Brasil. E aí, a gente vai tratar agora do nosso contexto brasileiro. Vamos nos identificar com muitas coisas. É sempre bem interessante quando a gente entra na nossa realidade. Então, algumas características. O movimento ele é muito complexo e plural. Então, o movimento no Brasil, ele é muito difícil de ser estudado. É até uma coisa assim meio complicada mesmo. A gente vai perceber que é muito diverso. É até difícil você falar. Eu sei que o nome do seminário é Identidade Pentecostal, só que é muito difícil se falar numa identidade pentecostal. É uma coisa complicada, porque o movimento pentecostal, ele é um movimento bastante diverso, né? Ele é um movimento aí que, como a gente vai ver, são várias denominações, ele se desmembra em muitas outras vertentes e fica meio difícil a gente falar numa identidade, sendo que muitos desses movimentos não têm preocupação em criar um credo doutrinário. Muitos deles, como a gente vai ver, principalmente a partir da década de 70, eles não vão ter preocupação de criar doutrinário, essa ideia de você fazer uma confissão ali de fé e tudo mais, uma declaração de fé, onde você vai dizer ali mais ou menos os pontos mais importantes que você acredita. Então, isso gera uma certa dificuldade. O movimento pentecostal é muito amplo. Então, principalmente em livros, quando você começa a ver, o pentecostalismo ele é isso, o pentecostalismo é aquilo, a gente tem que tomar um cuidado, porque se o autor ele está tratando o movimento pentecostal como uma coisa unificada, ele, sinceramente, não entendeu o movimento direito, né? Porque o mais correto seria pentecostalismos. Ele é plural, é um movimento extremamente diverso e que ele se comporta de maneira diferente, né? Seja até no país onde ele se encontra, né? O pentecostalismo norte-americano tem umas características, o brasileiro vai ter outras, e dentro do próprio brasileiro você vai notar características e ênfases diferentes. Então é complicado a gente falar num movimento tão plural como é o movimento pentecostal, a gente falar de uma coisa unificada. Então, quando a gente analisa certas críticas, como é comum em alguns livros, de tratar o movimento como uma coisa só, essas críticas elas simplesmente não fazem sentido. Como a gente vai ver, é uma coisa muito plural, tá certo? Então já é um ponto aí muito importante para a gente analisar desde o começo aí da nossa aula. Bom, aqui a gente tem um livro, basicamente foi escrito pelo sociólogo Ricardo Mariano. É um livro que apresenta algumas características muito interessantes. O foco dele é o movimento neopentecostal, que a gente vai ver mais para frente, mas a gente vai analisar também que ele apresenta algumas características interessantes do movimento pentecostal logo no começo. E logo no começo do livro, ele faz algumas observações muito pertinentes. Olha o que ele afirma. O pentecostalismo brasileiro nunca foi homogêneo. Deixa eu só pegar aqui o apontador para ficar mais fácil. O pentecostalismo brasileiro nunca foi homogêneo. Desde o início, conteve diferenças internas. Congregação Cristã e Assembleia de Deus, as duas primeiras igrejas pentecostais fundadas no Brasil, sempre apresentaram claras distinções eclesiásticas doutrinárias que, com o passar do tempo, geraram formas e estratégias evangelísticas e de inserção social bem distintas. Então, assim, a congregação cristã, ela é fundada, como a gente vai ver daqui a pouco, em 1910. E a Assembleia de Deus, embora os seus missionários fundadores tenham chegado em 1910, a denominação em si, ela tem como a sua data de fundação 1911, embora também o nome não seja Assembleia de Deus, né? Seja Missão da Fé Apostólica. O nome Assembleia de Deus surge só em 1918. Mas elas são as primeiras. Estou considerando a Congregação Cristã em 1910 e a Assembleia de Deus em 1911. Então você tem aí as primeiras. Era aparentemente para que elas tivessem características semelhantes. Mas a gente vai ver que mesmo nelas a gente já vê coisas bem diferentes. Desde práticas ali eclesiásticas e até mesmo estratégias de evangelismo,
a gente vai ver que são coisas muito diferentes. Na década de 50, com a chegada dos missionários da Cruzada Nacional de Evangelização, vinculados à Igreja do Evangelho Quadrangular, isso a gente vai ver também, né, nessa época que surge a Igreja do Evangelho Quadrangular, e teve início a fragmentação denominacional, ou seja, essas igrejas se quebraram em outras denominações, do pentecostalismo. Diversificação institucional que repercutiu igualmente em suas ênfases doutrinárias e inovações. Então, como a gente pode observar, o movimento pentecostal, desde o começo que ele se entende como movimento, ele já é muito diverso, ele já é muito plural. Então, isso dificulta muito a nossa análise. Né? Por isso que eu falei desde o começo que esse nome identidade pentecostal ele é muito mais um marketing do que um nome propriamente dito. Embora eu vou tentar, de fato, mostrar quais são as características principais do movimento dentro da Assembleia de Deus, até mesmo na Assembleia de Deus já é um pouco difícil, porque ela também se desmembra, né? Você tem ela da missão, tem ela o Ministério Madureira, você tem a Assembleia de Deus Vitória em Cristo e várias outras aí também que vão surgir posteriormente. Então, o próprio movimento da Assembleia de Deus ele já se quebra em outros menores. Então, é até um pouco difícil nesse sentido, mas a gente vai tentar, pelo menos ali, algumas características básicas, essenciais, que possam descrever o movimento da melhor maneira possível. Mas desde o começo o movimento já é plural. Agora, não é só um movimento pentecostal, não, gente. Quando você pega, por exemplo, o próprio ministério de Jesus. Jesus está lá com os discípulos e de repente vem Pedro, né? O pessoal, ó, tem um pessoal aí falando no nome do Senhor, tá curando, né? E aí é interessante, né? Então eles detectaram que tinham outras pessoas que estavam reinterpretando a mensagem de Jesus. Então, o próprio movimento de Jesus, ele já logo no começo ele já apresenta também um pouco de diversidade, né? Até mesmo em Atos, a gente tem concílios ali, Concílio de Jerusalém, lá em Atos 15, para resolver algumas dessas divergências. Então, desde o começo da igreja também a gente tem uma certa diversidade. Essa ideia que a igreja primitiva é completamente unida e tudo mais, isso não é bem assim, né? Você vai ver ali que a igreja primitiva também tem a sua diversidade ali. A igreja de Jerusalém tem uma pegada, a igreja lá em Antioquia vai ter outra, que é basicamente a base ali das viagens missionárias, como a gente vai ver, como a gente vê, né, em Atos dos Apóstolos, e como a gente vai ver também na parte doutrinária. Então, isso não é só do pentecostalismo, tá? Reforma protestante é a mesma coisa, reforma é bem diversa, né? Surgem várias denominações. Então, essa ideia de movimento extremamente unificado e homogêneo, isso não existe. A gente viu o movimento de santidade também, a gente viu a dificuldade de você falar em um movimento de santidade, movimento extremamente diverso, complexo, que tem também várias vertentes com pegadas e interpretações diferentes. Então, gente, isso é relativamente comum aí quando você tenta estudar esses movimentos, tá bom? Então, continuando, o nosso gaúcho está de volta, olha aí novamente. Ele vem com uma pergunta muito pertinente. Mas, Bah, o que é esse pentecostalismo e esse neopentecostalismo? A pergunta dele é super pertinente. Eu não defini para vocês o que é pentecostalismo. Em momento nenhum eu fiz isso. Não sei se vocês perceberam, né? Em momento nenhum da aula eu defini o que é movimento pentecostal, desde o começo, né? Em nenhum momento também defini o que é esse tal de neopentecostalismo. É muito importante que a gente tente, da melhor maneira possível, definir o que a gente está falando. Existe um sério problema de dificuldade para você definir o que uma pessoa está falando, né? Porque acontece muito isso hoje, seja na política, seja na teologia. Às vezes o camarada está dizendo uma coisa e aí o outro está entendendo outra, justamente porque eles não definiram o que eles estão falando. Né? Tá taxando a pessoa de uma certa vertente política, né? Mas a interpretação que o camarada tem daquela vertente política é uma outra coisa. Né? Então, a gente tem que tentar definir, de fato, o que a gente está abordando para a gente conseguir falar a mesma coisa. Por isso que eu vou tentar aqui trabalhar isso com vocês. É sempre importante, seja não só aqui, mas seja um trabalho seu da escola, seja um trabalho acadêmico, qualquer outra coisa, você tentar amarrar muito bem o que você está falando. Tenta deixar bem claro para o seu público o que você está falando, qual o conceito, o que você está querendo dizer com aquele conceito, porque, infelizmente, a gente tem
E isso é uma coisa da pós-modernidade, a gente tem uma dificuldade com os conceitos, que é muito complicado. Até a pós-modernidade, que é o período que a gente está vivendo, é difícil de definir, né? Outros vão dar outro nome, então é um pouco complicado nesse sentido, tá bom? Mas, bom, vamos seguir aí e tentar entender a dúvida do nosso gaúcho aí, né? Que ele está meio indignado. Bom, eu peguei algumas definições de algumas pessoas muito relevantes para o movimento pentecostal. O Robert Menzies, ele que é esse sujeito que aparece na foto, ele é um personagem do movimento pentecostal muito, muito importante, né? Ele tem uma proeminência muito grande, porque é um camarada que ele consegue juntar tanto a erudição acadêmica quanto uma vida piedosa, uma vida de missões, né? O camarada é missionário na China e também é doutor em teologia, né? Teologia lá do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Então é uma pessoa aí que é um exemplo muito bom assim para gente. Ele tem alguns livros publicados pela CPAD, outros publicados pela editora Carisma. O pai dele, que fundou a Sociedade de Estudos Pentecostais lá nos Estados Unidos, né, William Menzies, então ele tem aí já vem de uma família aí já do fogo, né? Família pentecostal. Tem o livro dele, é bem legal, o Pentecoste, super recomendo. É livro fininho, é bem pequeno, super recomendo para vocês lerem. Pentecostes, essa história é a nossa história. Ele vai falar de mais ou menos o que define os pentecostais, né? O que eles acreditam. É bem legal, super recomendo aqui. É da CPAD, Casa Publicadora da Assembleia de Deus. Não estou ganhando nada para fazer essa propaganda, é porque o livro é bom mesmo. Então, eu super recomendo. É bem interessante mesmo. E vocês vão poder conhecer um pouco melhor sobre esses aspectos da nossa doutrina. Na parte doutrinária, eu vou usar bastante também o Robert Menzies. A gente vai ver algumas coisas, principalmente na hora das línguas. Quando o Robert Menzies tem um comentário muito interessante sobre uma questão prática, um problema prático que as línguas geram, né? A galera que não é batizada no Espírito Santo, como é que ficam essas pessoas? Pessoas que buscaram sinceramente esse batismo e não conseguiram, né? Então, o Robert Menzies tem outro livro dele também, só que eu vou deixar para falar dos outros mais para frente. Eu não gosto de encher vocês tanto de informação para vocês também não ficarem muito confusos, né? Então vamos lá. Como é que o Robert Menzies define pentecostal? Isso aqui é um ponto importante. Como é que ele define isso? Então a definição que ele apresenta no livro é mais ou menos essa. É um cristão que crê que o livro de Atos ele fornece um modelo para a igreja contemporânea. E nesta base incentiva todos os crentes a experimentar o batismo no Espírito. Então por isso que o nome do movimento é pentecostal, porque a festa que está acontecendo ali é a festa de Pentecostes, né? Então, é por isso que a gente usa esse nome, pentecostal e tudo mais, né? Mais ou menos nesse sentido, uma referência ao que aconteceu nesse episódio de Atos capítulo 2, onde acontece a famosa descida do Espírito Santo, né? O batismo no Espírito Santo, é mais ou menos nesse sentido, por isso que a gente é chamado de pentecostal. Ao longo das aulas eu vou tentando explicar os símbolos também, né, outras coisas aí que a gente usa no nosso movimento. O símbolo do fogo, né, que a gente coloca o tempo todo, fogo, fogo, fogo. De onde vem esse negócio, né? Isso aí, na verdade, não tem muito assim uma relação do movimento pentecostal com fogo, né? É mais a questão do avivamento mesmo, João, com o fervor do Espírito, né? Mas é só isso também, né? Ou a ideia do batismo no Espírito e no fogo, né? Só que a gente vai ver que essa expressão de batismo no fogo ela não tem uma interpretação unificada entre os pentecostais, né? Tem gente que pensa que esse batismo no fogo é outra coisa, né? Mas isso é mais para a parte doutrinária, tá bom? Então, seguindo aí, entendido como capacitação para a missão. Então, o batismo no Espírito, aquilo que a gente tratou lá nas últimas aulas e tudo mais, ele é entendido como uma capacitação para a missão. Ele é como se fosse algo ali que te capacita, que te dá condições de cumprir essa missão. E isso é diferente da regeneração. A regeneração é o nascer de novo. Né? O camarada, nós, quando não éramos cristãos, quando não fomos alcançados pela graça, nós estávamos mortos em delitos e pecados, como diz o texto de Efésios capítulo 2. Então, quando nós fomos resgatados por Deus, regenerados e tudo mais, aí a gente experimentou esse novo nascimento, que na teologia a gente chama de regeneração. A gente vai usar muito essa linguagem na parte doutrinária também, tá bom? Aí vocês vão ficar mais familiarizados com esses termos. Então, voltando, o batismo no Espírito é entendido como capacitação para a missão, distinto da regeneração.
que é marcada por falar em línguas, e afirma que sinais e maravilhas, inclusive todos os dons mencionados em 1 Coríntios, capítulo 12, devem caracterizar a vida da igreja hoje. Então, o pentecostal é isso, é um camarada que ele crê que esse batismo no Espírito ele é diferente, né, da regeneração, ele não é a mesma coisa que a conversão, ele é uma capacitação para a missão, ou como nós geralmente falamos, um revestimento de poder para a missão. Ele é marcado pelo falar em línguas, e ele afirma que sinais e maravilhas, ou seja, os dons espirituais, especialmente esses que aparecem aqui, eles caracterizam a vida da igreja. Então, esses dons eles continuam hoje, eles não ficaram restritos apenas ao momento lá dos apóstolos. Essa é a ideia de movimento pentecostal para o Robert Menzies, tá? Por quê? Porque isso aqui outros acadêmicos vão dar uma outra definição. Como eu falei, não é tão fácil de definir, mas já é alguma coisa que a gente, olha, realmente, eu consigo entender que o pentecostal é aquele camarada que entende que o batismo no Espírito Santo é diferente da conversão, é diferente da regeneração, e aí muitas vertentes acreditam, né, que é evidenciado pelo falar em línguas, mas a gente viu que isso não é algo unificado. O próprio William Seymour muda de ideia, a gente viu isso na última aula. Inclusive, todos os dons também, né, de 1 Coríntios, a gente acredita que eles continuam. O neopentecostal, para o Robert Menzies, no livro dele, é o seguinte: é um cristão que concorda e age em conformidade com todos os princípios listados acima, exceto a afirmação de que o falar em língua serve de sinal. Então, por Robert Menzies, né, o pentecostal é aquele camarada que acredita que essa questão do batismo é evidenciada pelo falar em línguas. Só que o neopentecostal não acredita nisso. Agora, essa definição, a definição de pentecostal do Robert Menzies, ela é muito boa e ela é compartilhada com outros acadêmicos também. Só que a de neopentecostal, ela está um pouco, digamos assim, limitada. Seria legal ele ter colocado mais coisas. E aí, eu coloquei uma outra definição para vocês tentarem entender melhor o que é o pentecostalismo e neopentecostalismo. Aí o pastor Israel de Araújo, né, que escreveu um livro bem interessante sobre a história do movimento pentecostal, esse livro aí que foi usado como base para a nossa aula de hoje, esse livro aqui, ó, História do Movimento Pentecostal, curtinho, hein? Ó, dá para ler aí rapidinho, só 150 e pouquinhas páginas aqui. Então, História do Movimento Pentecostal, muito bom, e eu recomendo bastante a leitura. Tem um outro livro que ele escreveu também, que basicamente foi usado como fonte para ele escrever o outro, né? Que é o Dicionário do Movimento Pentecostal. Aí ele é grande, né? Isso aqui não é para leitura, né, gente? Isso aqui não é um livro para você sentar uma tarde e ler. O Dicionário do Movimento Pentecostal, ele é um livro para você consultar, né? Para você olhar ali os verbetes e tudo mais e consultar ali esses aspectos aí relacionados ao movimento pentecostal. É basicamente a bibliografia básica que eu usei para a aula de hoje, né? E outras coisas que eu vou falando mais ao longo da aula. Então, o pastor Israel ele coloca o seguinte: olha, o pentecostalismo clássico. Por que ele fala clássico? Porque, como a gente vai ver, o movimento pentecostal ele vai evoluindo ao longo do tempo, ele vai adotando outras coisas. Então, o clássico é o primeiro. O clássico é aquele que vai surgir com o Daniel Berg, Gunnar Wingren e com a Congregação Cristã no Brasil. É o primeiro ali, o das origens. Então, ele vai falar as principais ênfases são batismo no Espírito Santo, subsequente à salvação, subsequente àquele é posterior, né, ou diferente da salvação, com evidência do falar em línguas. Né? Os dons espirituais e dons ministeriais, ação contínua do Espírito na vida da igreja e as bíblicas de maneira ortodoxa e conservadora. Né? Basicamente, é mais ou menos isso que é o tal do pentecostalismo clássico. O movimento pentecostal aí de maneira clássica. É mais ou menos assim que ele funciona. Então, assim, ele usou esse termo, né, clássico, mas, como eu falei para vocês, é por causa disso, é pelo fato desse termo estar ligado mais às origens, né? São as origens do movimento, mais ou menos nesse sentido. Neopentecostalismo. Aqui o pastor Israel de Araújo, ele dá uma definição mais completa de neopentecostalismo. Não é que a definição do Robert Menzies esteja errada, não é isso. Mas é que ele dá uma definição aqui mais completa. O prefixo neo significa
indica o surgimento de outro movimento espiritual saído do pentecostalismo. Entretanto, a absorção de experiências espirituais colocadas acima dos parâmetros da doutrina bíblica. Então, na opinião do pastor Israel, o movimento neopentecostal, ele coloca experiências acima da doutrina bíblica, na opinião dele, né? O movimento neopentecostal, ele não está tão preocupado assim com os conceitos lá ligados às escrituras, né? Produz conceitos e ideias que não coadunam, né? Que não estão de acordo ali com a doutrina pentecostal autêntica. E tem algumas ênfases. A confissão positiva, aquela ideia da pessoa ali decretar, né? Você determina, eu determino e tudo mais, e as coisas acontecerem, né? A teologia da prosperidade, né? A ideia de que todo mundo vai ser próspero e tudo mais, né? O sofrimento, essas coisas mais são coisas originadas por demônios e tudo mais. A gente tem que ser próspero. Coisa mais ou menos assim nesse sentido, tá certo? E a maldição hereditária também, né? Que muitos líderes neopentecostais usam para assustar, né? Para tentar controlar ali também os seus liderados, né? A ideia de que ele vai amaldiçoar alguém, isso vai se transmitir para a família e tudo mais, né? Tem essas ideias também. E aí você tem uma ideia melhor, né, do que é o neopentecostalismo. Ele tem essa pegada. A gente vai ver como é que isso surgiu, como é que nasceu essas coisas, né? Então, mais ou menos isso. Espero que vocês tenham entendido. Mas tu apresentou muita definição. Vamos resumir, tá? Vamos resumir, então, mais ou menos, o que é ser pentecostal, então. Sim, de maneira bem simples. É claro que se você ler outros livros, algumas pessoas vão discordar, talvez, do que a gente vai combinar aqui. Só que a gente está só tentando definir o que a gente está falando para a gente conseguir trabalhar na mesma linguagem. Né? Então, o que seria o movimento pentecostal? Então, a gente pode pensar da seguinte forma: o camarada pentecostal ele cumpre 3 requisitos. Ele acredita que os dons continuaram. Né? Ele acredita que esses dons lá de 1 Coríntios capítulo 12, eles ainda são válidos para os dias de hoje. Tá? Eu sei que dá para melhorar essa definição, mas a gente fica assim por enquanto. O outro aspecto, ele entende que o batismo no Espírito Santo, de Atos capítulo 2, ele é diferente da regeneração, é diferente da conversão, e ele não é algo associado à conversão em si. Ele é, na verdade, um revestimento de poder, uma capacitação espiritual para a missão, uma capacitação para o serviço cristão, para testemunhar de Jesus. E o terceiro requisito também, que é muito comum, é essa ideia da volta iminente de Jesus, né? A ideia de que Jesus ele pode voltar a qualquer momento. Né? E isso está atrelado uma coisa à outra. Né? Se eu realmente tenho essa preocupação que os dons estão presentes, que eu tenho um revestimento para evangelizar, então eu preciso evangelizar, eu preciso buscar realmente proclamar o evangelho de Jesus, porque o retorno dele é iminente, né? Porque ele está voltando aí a qualquer momento. Então, vamos pensar em algo mais ou menos assim. O neopentecostalismo, o próprio nome já diz, é o novo pentecostalismo, ele é diferente, ele é diferente. Então, uma coisa às vezes que acontece, não tem acontecido tanto mais, mas já aconteceu, algumas pessoas tentarem colocar tudo isso numa coisa só e criticar tudo, né? Já teve casos de livros que eu não vou citar até por respeito às pessoas que seguem a denominação do autor e tudo mais, né, a linha ali. Então não vou citar o nome nem do livro nem do autor. Mas já teve casos do camarada chamar pentecostalismo de câncer, né? Câncer mesmo, assim, na maior, sem milindre, né? Não, o pentecostalismo é um câncer, né, e tudo mais. E de maneira extremamente agressiva, extremamente, não vou dizer, extremamente complicado, né? Seria um termo mais, talvez, adequado. Então é meio complicado isso, porque isso é muito difícil para a própria unidade do corpo de Cristo, né? A gente tem que tentar tratar essas diferenças da forma mais cortês, da forma mais cristã possível, tá certo? Então tenham cuidado com isso. Então, resumindo, o pentecostal ele vai cumprir 3 requisitos, né? Os dons continuam, o batismo ele é diferente da conversão, ele é um revestimento de poder para o testemunho, e o Jesus está voltando, né, de maneira iminente. Bom, agora vamos lá. O que acontece? Agora a gente vai tentar entender como é que o movimento pentecostal se desenvolveu historicamente. Não é fácil fazer isso. Como eu falei, não é fácil. Como é que eu vou tentar explicar isso? Assim, gente, só um detalhe. Se vocês não entenderem alguma coisa, se vocês estiverem com dúvida, fiquem à vontade de perguntar a qualquer momento, né? Principalmente aí no chat. Se você estiver com vergonha de colocar sua pergunta no chat, você pode colocar sua pergunta
no chat e mandar só para mim. Existe essa opção. Se você observar aí, você pode escolher se vai mandar para todo mundo ou vai mandar só para mim. Se for só para mim, eu não vou falar quem foi que mandou, não, para não deixar ninguém sem graça. Então, se tiver alguma dúvida, não fique sem sua dúvida. Mesmo que eu não saiba responder, que tem chance, bastante chance de acontecer, dependendo da pergunta, a gente pesquisa, né, e eu trago numa outra oportunidade. Tá certo? Então vamos lá. Então as teorias. Quais são as teorias? Você tem pelo menos três teorias aí que tratam de como o movimento surgiu, como o movimento se desenvolveu. Todas elas são falhas. Que isso? Nenhuma delas compreende o movimento na sua totalidade. O movimento ele é muito complexo. Mas elas são didáticas, elas nos ajudam aí a tentar entender mais ou menos como a coisa funciona, tá bom? E a gente vai usar a teoria das ondas. Eu vou explicar rapidamente cada uma delas, mas a gente vai ficar com a famosa teoria das ondas. O movimento pentecostal se divide em primeira onda, segunda onda e terceira onda. Talvez você já ouviu isso em algum lugar. Hoje nós vamos trabalhar isso com bastante calma. Então vamos seguir aí. Então a gente tem o seguinte, teoria das ondas, tá? A teoria das ondas, como tem umas ondinhas aí que eu coloquei, ó, a teoria formulada pelo historiador norte-americano David Martin e adaptada ao Brasil pelo sociólogo Paul Freston. Então, Paul Freston ele pega essa teoria que foi criada por contexto americano, contexto lá dos Estados Unidos, mas ele tenta adaptar para a nossa realidade. Então, ele divide o movimento pentecostal em três ondas, tá bom? A primeira onda seriam ali as primeiras denominações, a Assembleia de Deus, em 1911, e a Congregação Cristã do Brasil, em 1910. Aqui a ênfase é aquilo que o pessoal mais fala, é aquilo que o pessoal mais está preocupado em disseminar nas suas pregações. É o batismo no Espírito Santo como uma coisa diferente da conversão, como uma capacitação dada por Deus para ali o evangelismo, para a missão e tudo mais. E evidenciado pelo falar em línguas. Então, o foco é esse. Aqui você já percebe claramente que a Assembleia de Deus, ela, por mais que ela é de primeira onda, hoje é um pouco difícil de falar que ela ainda continua na primeira onda, porque principalmente o pessoal que está me ouvindo que é da Assembleia de Deus, sabe que na Assembleia de Deus atualmente fala-se muito pouco, para não dizer quase nada, do batismo no Espírito Santo, né? Fala-se muito pouco sobre esse assunto. Esse assunto está praticamente esquecido lá na gaveta, né? Fala-se muito pouco sobre isso. E tem algumas pessoas que até dizem que a Assembleia de Deus não é mais primeira onda, né? Como uma entrevista que eu coloquei no grupo, né? Entre o pastor César Moisés e o Lucas Gesta, professor de História, meu professor de História, gosto muito da aula dele, professor excelente. Ele tem essa entrevista, e aí o próprio pastor César Moisés fala, olha, a Assembleia de Deus não é mais primeira onda, né? Porque ele entende, né, que primeira onda a ênfase é no batismo no Espírito Santo, com evidência de falar em línguas, e esse batismo sendo um revestimento para a missão. Se você para de falar tanto nisso, você já não é mais primeira onda, né? Então é por isso que eu falo aí que a teoria ela ajuda a entender o desenvolvimento histórico, né, mas ela é limitada. Segunda onda, aí você tem quadrangular, Brasil para Cristo e Deus é amor. Tem só isso? Não, gente. Tem muita igreja, muita. Mas assim, o tempo não me permite falar de todas elas. Eu não tenho condições aqui de explicar todas elas, até porque vai ficar extremamente cansativo, né? Eu vou estar na metade e vocês vão estar dormindo solenemente durante a minha apresentação. Então, para evitar esse tipo de situação, vou falar só sobre algumas, né? Vou falar das principais, né? Da quadrangular, Brasil para Cristo, Deus é amor. Vou falar da nova vida também, tá bom? Na segunda onda também vou falar sobre ela. Qual é a ênfase aqui? A ênfase aqui é cura divina. A ênfase aqui é diferente. Não é, assim, não é que parou de falar do batismo no Espírito Santo. O pessoal acredita nisso. Só que a preocupação maior agora é as curas, né? São os enfermos, é essa manifestação de curas divinas, tá bom? E a terceira onda, ela vai romper muito aí com as outras ondas. E aí você tem como representantes principais a Igreja Universal do Reino de Deus, né, fundada lá pelo Edir Macedo, e a Igreja Internacional da Graça, né, do cunhado do Edir Macedo, o R.R. Soares. Sim, eles são parentes. Eu não sei se você sabia dessa informação, mas eles são parentes, né?
O Romildo R. Soares é casado com a irmã caçula do Edir Macedo. Mas a gente vai ver daqui a pouco, tá bom? Eles vão romper bastante, tem uma pregação bem diferente, a preocupação aqui ela é diferente. A salvação ela já não é vista mais como uma coisa distante, né? A salvação é agora, a salvação ela é no presente. Então, a escatologia, né, que é o nome destinado mais ou menos aí para essa questão do fim dos tempos e tudo mais, não é algo que se vê mais longe, né? Se tenta pensar mais em algo muito mais voltado para o presente, para a era atual, né? E aí tem a questão da teologia da prosperidade, outros aspectos aí que são enfatizados por esses pregadores, tá bom? Então, de maneira geral, essa é a teoria das ondas. Só que uma onda entra na outra, né? Você tem práticas, por exemplo, da terceira onda, que entram na Assembleia de Deus, né? Você vê muita coisa, às vezes, muitas das pregações da Assembleia de Deus posteriormente, elas vão incorporar alguns elementos aqui também da terceira onda, né? E são coisas que precisam ser tratadas pelos ministros de ensino e tudo mais, né? Para ver se cabe ou não essas práticas no contexto aí assembleiano. Estou falando do contexto assembleiano porque é o foco aí do nosso seminário, tá certo? E aí tem coisa também de segunda onda que entra na Assembleia de Deus, né? A ideia de tendas, né? Quem vê que essa ideia de tendas é quadrangular, né? E você vê aqui no Sul é bem comum, né? Pessoal, questão de tendas e tudo mais, quem vê essa ideia de tendas é a quadrangular, que vem importada dos Estados Unidos, né? Lá pela Macpherson, que é a fundadora da quadrangular. Ela que tinha essa ideia de tendas e tudo mais, e aí é mais ou menos nesse sentido que acontece, tá bom? Então, acaba que uma prática da segunda onda foi incorporada pela primeira onda. Então, de maneira geral, é isso. Continuando, a teoria dos surtos, né, e das ênfases, elas são muito parecidas, tá? Ela foi formulada pelo sociólogo Antônio Gouveia de Mendonça. Inclusive, eu vou colocar um artigo dele lá no grupo sobre as igrejas históricas aqui no Brasil, o protestantismo aqui no Brasil. Porque a minha abordagem aqui na aula de hoje, ela é movimento pentecostal. Talvez você tenha curiosidade de saber como é que surgiu a Batista, como é que surgiu, por exemplo, a Presbiteriana e tudo mais. O artigo que ele escreveu é muito bom nesse sentido, ele te dá uma visão geral de como essas igrejas chegaram aqui no Brasil. Quando o movimento pentecostal começa, essas igrejas históricas, elas já estavam aqui, tá certo? Elas já estavam aqui antes do movimento pentecostal chegar. Então, por isso que eu não vou entrar na abordagem aí de entrar com detalhes sobre elas, mas eu encaminho um artigo para vocês que explica ali de maneira geral como é que o protestantismo se desenvolveu aí no nosso contexto brasileiro. Então, o primeiro surto, né, digamos assim, é a ideia de fato do batismo no Espírito Santo, como eu já comentei. O segundo, a ênfase forte aí na cura divina. O terceiro, o neopentecostalismo, tá bom? E a teoria das ênfases também é bem parecido nesse sentido, né? A primeira ênfase é a ideia do batismo no Espírito Santo, com a evidência do falar em línguas, né? Posteriormente, as pessoas vão abandonar um pouco isso, algumas denominações não vão acreditar que o falar em línguas é evidência. E como a gente vai ver também mais para frente, tem que tomar um pouco de cuidado com essa questão de falar em línguas, né? Até para não dar um certo elitismo ali na igreja e tudo mais, né? Isso aí tem alguns aspectos práticos que a gente tem que ter cuidado. E aí algumas igrejas acabam fugindo dessa prática, né? Acabam mudando um pouco essa interpretação. A segunda ênfase é cura divina, milagres e escatologia, né? Foco muito grande nessas questões, principalmente milagres, tá bom? E a ênfase a terceira ênfase, né, libertação. A ideia de libertação é muito forte aqui, né? Então, mais uma prática também desse terceiro período que entra dentro do movimento pentecostal clássico, né? A ideia de cultos de libertação, e tudo mais, é uma ideia forte que vem muito intensa com a terceira onda, né? Com a terceira ênfase aí nesse sentido. Bom, a teoria que eu vou utilizar basicamente para a aula de hoje é das ondas, né? Mas queria que você tivesse contato com isso. Existem algumas classificações, né, de pentecostalismo. Essas classificações são muito variadas. Por exemplo, o pastor Israel de Araújo, no livro dele, ele cita umas 10 possíveis classificações. Eu não vou aqui ficar mostrando para vocês 10 classificações, né? Vocês vão dormir na aula. Tá? Quando eu estiver na terceira, a atenção de vocês não vai estar mais aqui. Então, eu não vou colocar isso, né? Mas quem tiver interesse, eu super recomendo que vocês possam ver depois. É tudo nesse livro, né? Que eu vou mostrar o livro de novo.
Não estou ganhando nada para fazer essa propaganda, mas é porque o livro é bom, né? Você vai ter uma ideia geral ali de como o movimento surgiu. Tá bom, gente? Então vamos continuar. Alguém tem alguma dúvida? Acho que não, né? O chat está paradão aqui. Temos 12 pessoas, né? Glória a Deus, né? Muito obrigado a cada um de vocês aí que tem dedicado seu tempo para poder assistir a aula. Bom, continuando, uma visão geral agora, para você tentar ver de forma aí ampla como é que esse movimento se desenvolveu. Até as letras estão pegando fogo agora, viu? A ideia do fogo é muito forte, né? Bom, a primeira onda, como eu já falei, Assembleia de Deus e Congregação Cristã no Brasil. Então, aí você tem aí, a gente vai ver como é que essas duas se formaram. Então, a primeira igreja pentecostal do Brasil é a CCB, é a Congregação Cristã do Brasil. Ela é a pioneira aí do movimento pentecostal no nosso país, tá bom? É importante isso, que eu já ouvi algumas faltas de respeito com a Congregação Cristã do Brasil, né? Até por parte de alguns pentecostais, falando de maneira muito depreciativa. Devemos respeito, né, aos nossos irmãos aí. Você pode não concordar com o que eles fazem, né? Isso nós temos total direito, mas como cristãos devemos respeitá-los, né? São os pioneiros aí do movimento pentecostal no nosso país, e merecem respeito nesse sentido. Por isso que é importante a gente conhecer as raízes históricas, né, para a gente ter esses cuidados. Bom, segunda onda, como eu falei anteriormente, você tem algumas igrejas, né? Na verdade, você tem várias igrejas, mas eu vou falar só dessas aí, porque senão vai ficar muito cansativo. Você tem Quadrangular, Brasil para Cristo, Deus é Amor, e algumas outras que surgem. Nova Vida, em 1960, lá com McAllister. É, Nós temos a IURD, né, a terceira onda, que é a Universal. Acredito que seja a mais famosa, né, da terceira onda, seja a IURD, e a Igreja Internacional da Graça. Existem outras? Sim, existem várias. Existem várias igrejas da terceira onda. Tem a do Miguel Ângelo também, né? Então, tem várias igrejas, várias. Mas eu vou focar só nessas, né, que são as mais famosas, aí, porque também vai ficar muito cansativo se eu ficar falando aqui um monte de igreja, como eu falei anteriormente, né? Vocês vão acabar dormindo. Então vamos para a primeira onda aí para a gente entender mais ou menos como é que isso acontece. Na primeira onda aí você tem 1910, 1950. Se você lembra bem da aula passada, você vai lembrar que o avivamento da Rua Azusa, ele começa ali entre 1906 e tem o seu declínio lá em 1911. Então, o avivamento da Rua Azusa, ele vai ser muito inspirador nesse sentido. Por quê? Porque muitas pessoas, como por exemplo esse camarada aí, esse italiano, Luigi Francescon, só pelo nome dele, né, Luigi, a gente já percebe aí que ele não é brasileiro, né? Então, Luigi Francescon, ele é italiano, na verdade. Ele vai para os Estados Unidos, mais ou menos na mesma pegada que o Daniel Berg e o Gunnar Wingen. O Daniel Berg e o Gunnar Wingen, eles são suecos, que, por causa de alguns problemas econômicos, acabam indo para os Estados Unidos, né, para condições melhores de trabalho. E aí, indo lá para os Estados Unidos, né, eles vão ter contato. O Berg vai ficar em Chicago, né? O Wingler, ele fica um tempo, se não me engano, em Filadélfia, e depois ele vai para South Bend, na Indiana. Ele faz o seminário e tudo mais, né, e acaba pastoreando uma igreja lá. Bom, aí continuando, o Francescon, ele é italiano e ele é um camarada aí que se migrou lá para os Estados Unidos, tá bom? E aí, como eu já falei, nos Estados Unidos, lá no começo do século XX, é a explosão do movimento pentecostal. Então, é óbvio que ele vai ter contato com isso. Ele vai ter contato com um personagem que eu comentei na aula passada, o pastor batista William Durham. O William Durham, ele é um camarada que foi lá na Azusa. Ele foi lá na Azusa, ele recebeu o batismo no Espírito Santo e falou em línguas, né? E voltou para a igreja dele. Depois ele vai ter problemas com William Seymour, que era o líder da Rua Azusa. Ele vai ter problemas com o líder lá, porque ele entendia de forma diferente o que seria o batismo no Espírito Santo. Ele não via como algo associado à santificação, como o Seymour estava falando, né? Até porque, por causa da origem lá com o movimento de santidade, né? As origens metodistas e tudo mais. Então, teve esse conflito e tudo mais, então o Seymour e o Durham acaba levando algumas pessoas lá da Azusa com ele. Então, o Durham é um personagem importante porque o Francescon vai ter contato com o Durham,
vai trocar algumas ideias com ele e vai receber lá o batismo no Espírito Santo através dessas reuniões com o Duran. Ele recebe o batismo no Espírito e é evidenciado pelo falar em línguas, tá bom? Então, só outra coisa que eu não comentei ainda, ele foi para Chicago, né, condições melhores de trabalho, e trabalhou como artesão. E é interessante, né, que muitas dessas pessoas têm profissões, né, além da questão ministerial, né? Eles vêm para cumprir, de fato, uma profissão ali que não tem nada a ver com o evangelho em primeiro momento, né? Então, o Francisco é um artesão, o Daniel Berg, fundidor, e o Gunnar Wiggen, jardineiro, tá bom? Embora o Gunnar Wiggen vai fazer seminário e depois vire pastor, né? Do grupo ali, né? Do grupo entre o Daniel Berg e o Gunnar Wiggen, o Gunnar que é o teólogo, né? O camarada que fez seminário. O Daniel Berg, ele não era formado em teologia. Mas voltando para o caso do Franciscon, então ele torna-se membro da Igreja Presbiteriana. Ele converteu-se do catolicismo para o presbiterianismo. Isso vai ser importante. Por quê? Porque a gente tem, então, um presbiteriano que fala em línguas, né? Eu não sei se vocês lembram da última aula que eu falei que o Daniel Berg e o Gunnar Wingren são batistas que falam em línguas. Então, a teologia dos dois ela tem uma influência batista muito forte, né? Principalmente relacionada à Igreja Batista lá do lugar onde eles vieram, né? A Igreja Batista Sueca. Então, vai ter uma influência forte nesse sentido. Tá? É importante a gente perceber isso, porque uma coisa que vai acontecer com a congregação cristã no Brasil é justamente a interpretação que eles vão ter sobre a doutrina da salvação, mais especificamente a liberdade humana e a doutrina da predestinação. Mas, bom, continuando. Então, o Francisco ele recebe esse batismo. Então, nós temos agora um presbiteriano que está falando em línguas. Dando sequência, aos pouquinhos se movimentando. Em seguida, fundou a primeira igreja pentecostal italiana, a Assembleia Cristiana, né? Os nomes aí italianos. Ele fundou lá a primeira igreja pentecostal italiana, tá certo? Então, o Francisco tem muito esse método. Ele vai viajando por lugares e vai fundando lá as igrejas. Ele viajou por várias cidades dos Estados Unidos, Los Angeles, para quem lembra, é lá que ficava a Rua Azusa, né? Filadélfia, quem lembra lá dos Quakers, vila fundada pelos Quakers, né? E aí, o ponto interessante também, né, a congregação cristã no Brasil tem uma influência Quaker muito interessante na liturgia. Eu não sei se vocês lembram que eu falei dos Quakers. Os Quakers, eles não tinham uma liturgia muito fixa, né? Eles ficavam lá, parados, orando, e aí quem fosse impulsionado pelo Espírito é o camarada que ia lá ministrar. Se você já foi num culto da CCB, como eu já fui em vários, você vai perceber que na hora da mensagem, eles ficam lá em oração, alguém levanta e vai pregar, né? É assim que acontece, tá certo? É um costume bem interessante. Então, você não sabe quem vai pregar. Tu chega lá e você vai descobrir só na hora, né? Tá certo? Bom, em 1909, ele foi para a Argentina e auxiliou na fundação do movimento pentecostal no país. Então é isso que eu falei, o camarada ele chega no lugar, implanta a igreja e sai. E ele está viajando. Isso aí vai gerar alguns resultados, né? Porque se você não fica no local muito tempo, você às vezes não tem tempo de ensinar muito bem as pessoas, algumas coisas assim nesse sentido. E aí pode ser que elas interpretem às vezes algo um pouco diferente daquilo que você ensinou. A gente vai ver que isso vai acabar acontecendo. Então, em 1910, ele vem para o Brasil. Tem contato aí com a Igreja Presbiteriana do Brás, atraindo alguns membros com a mensagem pentecostal. Então, ele atrai alguns membros de lá, atrai também membros de outras igrejas, não só da Presbiteriana, e aí ele forma a CCB. Ele forma a Congregação Cristã do Brasil. Tá certo? Então, esse é um ponto aí interessante. O movimento pentecostal começa em São Paulo, né? Ele não... É... No caso da Assembleia de Deus, é mais lá para a área norte-nordeste, né? Mas o caso aqui da primeira onda em si, da primeira denominação pentecostal, começa lá em São Paulo. Quando você analisa outros movimentos, né? A segunda onda, o eixo São Paulo vai ser muito forte, E a terceira onda, quem vai brilhar é o grande Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro aí só vai dar Rio de Janeiro na terceira onda, tá certo? A gente vai ver também aí mais para frente. Bom,
Então, com essas pessoas, ele forma a CCB. Então, acho que eu botei uma foto aqui. Essa aí é a CCB lá do Brás, né? Uma das mais importantes aí deles, né? Algumas características da Congregação Cristã do Brasil. Como eu falei, ela tem essa influência Quaker muito forte, nesse sentido da liturgia. Ela tem essa preocupação, assim como eu falei, os camaradas estão lá e tudo mais, né? Aí alguém levanta funcionado pelo Espírito. Eles têm alguns costumes, né, bem interessantes. Eles guardam a ideia do ósculo santo. Então, se você for lá, você vai ganhar muitos beijos, né? Mas antes que os meninos fiquem ouriçados aí, é beijo dos homens, tá bom? Não é beijo das meninas, tá? É beijo dos homens. Então, é no rosto, né, tudo mais, mas é a ideia do ósculo santo, né? O ósculo santo é justamente isso, tá? É muito comum nesse receber. Embora quando eles veem que é um visitante, né, eles já não fazem assim tanto de iniciativa. Mas é muito comum a ideia lá do ósculo santo. É uma igreja que tem uma preocupação muito forte, né, com os membros e tudo mais. Quando a pessoa está faltando e tudo mais, assim, eles têm a preocupação de ir lá e ver o que aconteceu. Eles falam irmandade, né? Ideia, assim, uma palavra que eles falam muito forte, né? A ideia da irmandade e tudo mais. É bem interessante nesse sentido. Outros pontos interessantes é a questão do véu para as mulheres, né? Então é bem separado, né, a questão dos homens e das mulheres, não pode sentar junto, né? Então se você for com a sua namorada, né, com a sua esposa, você não vai ficar do lado dela, né? Vocês vão ficar em lados separados, né? E a CCB, a mulher usa o véu e tudo mais ali durante as reuniões aí, lá no culto deles, tá bom? E um ponto que a CCB tem, como eu já falei para vocês, a CCB, eles são presbiterianos que falam em línguas, né? Basicamente. Claro que assim, o franciscano. É claro que com o tempo tem outras influências e tudo mais, né? Mas assim, então a igreja presbiteriana, como todo mundo sabe, né, tem a questão de um sistema de interpretação, uma teologia conhecido como calvinismo, né? Mais especificamente o calvinismo moderado. E assim, uma interpretação que eles têm da doutrina da predestinação é aquela ideia, né, de que Deus escolheu os seus eleitos e tudo mais, né? Mas a gente vai trabalhar isso melhor, né, na parte doutrinária, até para entender como a Assembleia de Deus entende essa questão e tudo mais. Então Deus escolheu de fato aqueles que serão salvos, né, e os outros que não serão salvos, ele colocou no estado em que o ser humano mesmo se colocou, né, que é a ideia de queda, tá certo? O calvinismo moderado, ele pensa mais ou menos dessa forma, de maneira bem simples, né, no que diz respeito à doutrina da predestinação. Então, isso, como não se sabe quem são os eleitos, né, eles continuam evangelizando, né, para os eleitos se manifestarem. Então, o que aconteceu com a CCB? O Francisco fundou, e como eu disse, ele não fica no lugar, ele vai para outros lugares e vai. Ele aparece esporadicamente. Então, algumas pessoas começaram a entender que, como tem essa questão dos eleitos e tudo mais, ficavam desanimados com a evangelização. Eu não estou dizendo que a presbiteriana não evangeliza, não é isso. Então, estou deixando bem claro aqui que não se sabe, né, quem são esses eleitos na doutrina do calvinismo, não se sabe quem são esses eleitos, então evangeliza-se para que os eleitos se manifestem. Mas no que diz respeito à CCB, começaram a entender com essa questão da doutrina da predestinação nesse sentido, que eles não precisavam evangelizar, entenderam de maneira equivocada com, digamos assim, esse calvinismo que o Francisco trouxe da igreja presbiteriana. E aí houve uma preocupação muito pequena com essa questão do evangelismo. Então, a CCB ela não cresceu muito, porque ela não investiu muito em evangelização, tá certo? Então, é mais ou menos nesse sentido. Esse é um aspecto também bem relevante para a gente abordar, por causa dessa questão aí, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido. Alguém tem mais alguma dúvida nesse sentido? Essa é a CCB, a Congregação Cristã do Brasil, nossa primeira denominação pentecostal, tá bom? Então, acredito que da CCB já tem informações aí suficientes. Então, a gente vê que ela é bem diferente, né, da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus ela não entende dessa forma, ela entende que, na verdade, a salvação é disponível para todo e cada um dos homens, né? Não tem essa ideia de eleição, na verdade, é uma outra interpretação que a gente vai ver mais para frente. A ideia da eleição ali, os textos como Efésios 1, Romanos 9, entende-se essa eleição de uma outra forma, tá bom? Uma eleição condicionada à fé em Cristo Jesus. Bom, continuando, então nós temos as Assembleias de Deus em 1911. Embora, em 1911,
Ela não tem esse nome. Esse nome Assembleia de Deus ele surge posteriormente, em 1918. A Frida que vai ajudar a dar esse nome aí. A Frida vai ser uma personagem aí fantástica, né? Uma mulher aí incrível, logo aí no começo da Assembleia de Deus. O jornal aí vai ser editado por ela, né? E várias coisas incríveis que ela vai fazer também. Tradução de hinos, né? A Frida é uma mulher muito à frente do seu tempo. Mas muitas mulheres vão se destacar aqui, né? A própria Igreja do Evangelho Quadrangular vai ser fundada por uma mulher lá nos Estados Unidos. Então, a questão aí das mulheres é muito forte no movimento pentecostal, e isso vem desde o movimento de santidade, como a gente viu na aula passada. O movimento de santidade ele já tinha essa pegada também com as mulheres. A gente vê a Phoebe Palmer, mesmo não sendo ordenada a nada, ela fez ali teve um ministério bem interessante e tudo mais. Editava o periódico deles, né, o Guia para a Santidade e tudo mais. Então a gente vê um destaque feminino muito forte aí. Vai ficar mais forte ainda também quando surgir a figura da dirigente do círculo de oração lá nas Assembleias de Deus. Né? Agora é um trabalho que as mulheres estão na frente e tudo mais. É uma questão também muito forte também na questão feminina aí. Mas bom, só que, como os nossos amigos estão dizendo, só semana que vem, né? Melhor, nem sei se semana que vem, porque, como eu disse para vocês no começo da aula, a gente vai ter que rever a aula de semana que vem, que eu não vou poder fazer esse horário. Mas isso a gente vê depois. Mas então, Daniel Berg e Gunnar Bingren, só na semana que vem. Quem foi no culto de ensino lá na terça-feira passada, eu já dei algumas informações sobre isso. Né? Então, mas a gente vai voltar nesse sentido aí, quando chegar a hora de tratar desse assunto. Então, Daniel Berg e Gunnar Bingren, esses missionários suecos, é uma história bem interessante. Eu vou tentar contar da forma que eles contam lá no diário do Berg e no diário do Gunnar. Então, eu vou tentar contar mais ou menos nesse sentido, na forma ali que eles apresentaram, e depois apresentar mais algumas considerações. E depois que eu contar a história de maneira geral, a gente vai ver algumas características, como o movimento pentecostal da Assembleia de Deus. Ele, por exemplo, tem algumas influências muito interessantes, né? Até na parte do louvor e tudo mais, a ideia do worship. Né? A gente vê a Hillsong lá nos Estados Unidos, né? Tem esse louvor aí, esse estilo de louvor que acaba influenciando até muitas outras igrejas que não são pentecostais. Esse estilo aí que está bem predominante nos dias atuais. Ron Kenoly também, né? Outro de origem pentecostal aí, que também tem um estilo de louvor bem da era atual aí. Mas esse é assunto para semana que vem. A harpa cristã também, a gente vai dar uma olhada na história de alguns hinos, como é que ela foi feita. Eu vou contar, não dá para contar a história de todos, né? Possível, né? Até porque eu também não sei a história de todos, mas contar a história dos que eu mais gosto, né? Os que eu acho mais interessante, né? Que eu acho que vai ser bem edificante aí para vocês nesse sentido. Então vamos para a segunda onda, então. Na segunda onda eu escolhi 4 igrejas. Embora alguns acadêmicos eles não concordam que a Nova Vida seja de segunda onda, embora eu esteja em 1960. Alguns acadêmicos até acham que a Nova Vida seja a primeira igreja neopentecostal. Mas isso é uma informação que gera muita polêmica, né? E é meio complicado, né? Porque até a Nova Vida hoje em dia, né, ela se posiciona contra o neopentecostalismo, né? Então é meio complicado você fazer esse tipo de coisa se a própria igreja está se posicionando contra algumas ideias do movimento. Então, coloquei historicamente no movimento de segunda onda. Mas vocês vão ver que a Nova Vida ela tem um público diferente. Né? Quadrangular, Brasil para Cristo, Deus é Amor, ela tem um público mais ali de classe baixa, né? Pessoal humilde, como a Assembleia de Deus tem logo no seu começo. Daniel Berg vai em cada lugar, meu irmão. Tem uma hora que ele encontra sucuri no meio da selva. Assim, é umas histórias muito legais, né? É uns locais assim completamente inóspitos. Tem um lugar que ele encontra uma casinha lá, um senhor. Sério, e só, não encontra mais ninguém. No meio da selva. É umas histórias muito interessantes, assim, lá do Daniel Berg. O Daniel Berg é bem aventureiro, assim, ele vai para cada lugar, assim. É muito, muito legal essas histórias lá no diário dele. Então, é um público muito humilde, gente. São pessoas, às vezes, que nem sabem ler, assim. São pessoas muito simples, muito humildes. A Nova Vida, onde é que ela vai ser? Rio de Janeiro. Então, ela, ali no centro e tudo mais. Então, ela vai pegar ali um público mais de classe média baixa, classe média alta. Né? Ela vai ser as primeiras igrejas pentecostais a atrair mais esse público, tá bom? Essa é uma diferença que a gente pode apontar mais ou menos nesse começo.
Então, vamos continuar. A igreja quadrangular. A igreja quadrangular, ela tem um aspecto bem interessante. Ó. Tem a foto de uma mulher. A Aimee McPherson, ela é quem funda a denominação lá nos Estados Unidos, tá bom? É ela que funda lá logo no começo, né? Assim, mais ou menos... A data oficial é 1923, né? E lá em Los Angeles, né? Los Angeles, como eu já falei, é o mesmo local onde começa o avivamento da Rua Azusa. Então, é mais ou menos lá que a Macpherson funda a Igreja Quadrangular. Então, é mais um aspecto que chama a atenção aí também do movimento pentecostal. A Igreja Quadrangular, ela chama a atenção num ponto que ela tem o quadrilátero pentecostal no nome. Lembra que eu falei para vocês do quadrilátero pentecostal? Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e em breve voltará. A Igreja Quadrangular, ela já tem o quadrilátero no próprio nome dela, né? Com os símbolos, né? Os símbolos aqui representando mais ou menos cada um desses pontos que eu falei, né? Você tem a cruz, né? Jesus Cristo, ele salva, né? Ele batiza no Espírito Santo, ele cura e ele em breve vai voltar, tá certo? Então é também um ponto bem interessante aí desse ministério, tá bom? Bom, a quadrangular tem muito aquela pegada de tendas, como eu falei para vocês. Ele usa aquelas lonas lá que remete um pouco à ideia do circo, né? Isso eu não estou depreciando a estrutura, não, mas é porque realmente são as lonas que são utilizadas também nos circos, né? Então é mais ou menos assim, remete um pouco àquela ideia, mas a ideia, como a gente vai ver mais para frente, conforme eu vou contando a história, é que realmente, pelo menos no contexto brasileiro, né, o local começa a encher muito de pessoas, né? Eles não tinham um lugar assim muito específico para colocar todo mundo. E outra questão também que acaba influenciando isso também é a questão de às vezes muitas pessoas não quererem ir para a igreja, né, e tudo mais, não se sentirem tão à vontade para ir para a igreja, alguns desses aspectos. E aí simplesmente a ideia da tenda é justamente levar a igreja até as pessoas. Se vocês não querem vir até nós, né, a gente vai até vocês, então. É mais ou menos nesse sentido. Até porque a tenda é montada geralmente num local bem público, geralmente uma praça, né? Mais ou menos assim. E essa ideia de tendas é usada até hoje. A Assembleia de Deus, por exemplo, ela, principalmente aqui no Sul, eu percebi que é bem comum essa questão das tendas. Muitas pessoas usam aí essa questão do Ministério de Tendas e tudo mais. Bom, então a gente tem aqui o fundador no Brasil, ela foi fundada no Brasil em 1951. Como eu disse, agora começa a ênfase de cura divina. A galera não está falando mais tanto do batismo no Espírito Santo. Não é que o batismo no Espírito Santo ficou deixado de lado, mas é porque agora a ênfase, agora realmente o destaque aí está mais em cima da cura divina, cura divina. Estamos preocupados agora, nossa maior preocupação agora é com essa questão das curas. Tá? Alguns desses líderes, eles até inclusive recebem uma cura divina, né, de alguma doença e tudo mais, como vai acontecer no caso do líder lá do Brasil para Cristo, vai receber aí uma cura divina. Então, algo muito enfatizado, né, nesses movimentos. É legal a postura também, como a gente vai ver, da Nova Vida com relação à cura divina. A gente vai ver que ela também vai falar um pouco de cura divina, mas o McAllister ele tem um certo cuidado, sim, com os testemunhos de cura divina, que vai ser bem interessante, que a gente vai abordar aí mais para frente. Então, ela foi fundada em 1951 em São João da Boa Vista, lá em São Paulo, pelo missionário aí Williams, né? Então, basicamente, esse missionário ele vem e funda essa denominação aqui no Brasil. Então, ele era missionário lá na igreja original lá dos Estados Unidos, né? A igreja do Evangelho Quadrangular, lá nos Estados Unidos, ele vem fazer missões aqui. A primeira reunião que eles fizeram foi em 15 de novembro de 1951, considerada a data do nascimento dessa igreja no Brasil. Sempre comum as igrejas adotarem uma data como a sua chegada aqui. Geralmente é sempre a data mais antiga. Geralmente eles fazem nesse sentido. Embora a Assembleia de Deus só use o nome Assembleia de Deus em 1918, é, por clara, por clara influência norte-americana, porque a Assembleia de Deus nos Estados Unidos ela ganha esse nome em 1914, né? Ou melhor, se funda em 1914. E aí, a gente só traduziu o nome português e colocou no Brasil. Né? Assembleia de Deus, Assembly of God, Estados Unidos, Assembleia de Deus no Brasil.
Então, geralmente pega a data mais antiga. Por mais que o nome Assembleia de Deus venha em 1918, em 1911 eles já tinham mais ou menos se organizados numa casa ali. Então, considera essa data aí como a origem. Então, geralmente, é sempre a data mais antiga. Então, 15 de novembro de 1951 é a data do nascimento. Como eu já falei, nos Estados Unidos, quem fundou a denominação foi uma mulher, a McPherson, tá certo? Lá em Los Angeles, na Califórnia. E como eu já disse, isso chama atenção, tudo mais. Eu sei que tem algumas polêmicas envolvendo a McPherson que eu não vou entrar aqui. Eu tento contar a história sempre tentando evitar questões polêmicas e tudo mais, e também tentando não fazer juízo de valor, né, sobre a doutrina das igrejas e tudo mais. Sempre a gente tenta, né, embora isso seja uma coisa meio ideal, né, isso não existe na vida real, a gente tenta sempre, na medida do possível, contar a história aqui sem fazer julgamentos e tudo mais. Né? A ideia é que vocês conheçam as denominações e depois vocês aprofundem aí os conhecimentos, tá bom? Bom, em 1952, Williams foi para a capital São Paulo, convidado pela Igreja Presbiteriana Independente. Mais ou menos ele foi ali naquele tempo e foi convidado para pregar ali naquele local. As pessoas se animaram com a mensagem e tudo mais. É um amigo missionário dele, o Raymond Botwright. Ele realizou várias reuniões em ginásios, espaços públicos e templos. Né? Então, basicamente, eles continuaram pregando a mensagem em outros locais, né? Pregando ali em ginásios, em espaços públicos e outros locais ali também pregando essa ideia. E aí, em 53, por causa da superlotação, começaram a utilizar tendas, como eu já falei anteriormente, a ideia das tendas. Não só por causa da superlotação, mas também como uma forma de atrair as pessoas. Se as pessoas não estão vindo até nós vamos até eles. Então, coloca a tenda lá e a galera vai ser curioso, né? Vai ser aquele negócio que chama atenção. Em um primeiro momento, para quem não conhecia as tendas, poderia até remeter a ideia do circo, né? Por causa do formato e tudo mais, então chamaria a atenção das pessoas. Né? Então, eles iriam ali e procurariam ouvir da palavra de Deus, tá bom? Continuando, em 1953, a igreja se chamava Cruzada Nacional de Evangelização. E aí, em 55, que eles colocaram o nome da Igreja do Evangelho Quadrangular. Só uma observação, eu sou muito chato com essa questão de referência. Acho que vocês puderam perceber nas últimas aulas, né? Eu sempre coloco a referência de tudo. Eu não tive tempo, né, de colocar a referência de todas as informações que eu estou passando para vocês hoje. Mas quando eu for passar os slides para vocês, eu vou referenciar tudo para vocês saberem de onde eu tirei as informações, né, para saber que aquilo é verdade, que eu não estou aqui inventando nada. E também para que vocês possam pesquisar por conta própria e procurar aí, se aprofundar também em cada assunto. Como eu falei desde o começo, eu não vou aqui, de fato, explorar tudo com profundidade. A ideia é uma visão geral, uma visão genérica. Bom, em 1953, a igreja muda de nome, já falei essa parte. E aí temos uma imagem. É a primeira tenda da Cruzada no Brasil, foi montada lá em São Paulo. Você tem aí, tem o conferencista, né? Bota aquela propaganda, né? O nome do cara em inglês ali, logo grandão, para já chamar a atenção do pessoal, né? Cultos públicos diários, né? Olha ali o que está escrito, ó, oração para os enfermos. Viu o que eu falei? A ênfase é em cura divina, oração para os enfermos. Então, essa ideia é bem forte assim, de oração para os enfermos e tudo mais, é bem característico da segunda onda. Embora Daniel Berg e Gunnar Wingren também, de fato, orassem a Deus por milagres e tudo mais por essas coisas, né? A ênfase mais forte com isso surge mesmo no pentecostalismo de segunda onda, tá bom? Aí você tem aí a tenda. E se assemelha muito a algumas tendas que a gente tem no sul também, né? Algumas igrejas aqui no sul também tem esse ministério de tendas. Então, a influência disso surge, vem dos Estados Unidos, né? Com a igreja lá, com a Macpherson, e aí os missionários de lá acabam incorporando essa ideia aqui no Brasil, que perdura até os dias de hoje, tá bom? Seguindo, e aí tem alguns dados que eu tirei da própria página lá da Quadrangular mesmo, do próprio site deles, com algumas notícias falando um pouco do crescimento da igreja. Então, mais de 60 anos da sua fundação, a Igreja do Evangelho Quadrangular possui mais de 17 mil templos e obras abertas e estruturadas em todo o país.
mais de 30 mil obreiros estão levando os ensinamentos de Jesus a mais de 2 milhões de pessoas em 22 nações. Então, ela tem essa preocupação missionária, dá para ver claramente, que é típica do movimento pentecostal. O batismo no Espírito Santo ele tem que gerar isso, porque se o batismo no Espírito Santo ele é um revestimento de poder para dar testemunho de Jesus, para a missão, para o serviço, o que tem que acontecer naturalmente, gente, é evangelização. E aí até um ponto importante, voltando para o contexto da Assembleia de Deus, não faz sentido nenhum, não faz sentido nenhum uma série de pessoas serem batizadas no Espírito Santo. 15 pessoas foram batizadas no Espírito Santo. Aí, glória a Deus. Aí, dia seguinte, tem evangelismo e tem ninguém. Assim, isso não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Porque se o batismo no Espírito Santo ele é um revestimento de poder para testemunho de Jesus, é como se tivesse ganhado superpoder para voar e você não voa. Não faz sentido. Então, por que você quer a habilidade se você não vai utilizar ela? Então, é importante explicar bem para as pessoas que é o que elas estão buscando. Porque eu sei que essa frase sempre vai remeter à cultura popular, mas ela é extremamente importante. Né? Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Se você ganha o poder, meu amigo, automaticamente você ganha a responsabilidade inerente ao poder. Elas são inerentes aos poderes, você não pode fugir disso. Infelizmente, muitas pessoas querem só os poderes, mas não querem as responsabilidades. Não. Você tem os poderes, agora você ganha as responsabilidades junto com eles. Então, é importante saber o que está pedindo. Por isso que lá no começo do seminário, eu coloquei a frase do Roger Stromstad e coloco: o dom pentecostal, ele é uma responsabilidade. Então, isso é muito importante. Desde o começo, a gente pensar nesses aspectos. E aí, mais um pouco do ministério dela no Brasil. 35.159 ministérios ativos em todo o Brasil, 23.331 obreiros credenciados, 3.640 aspirantes e 8.188 ministros. É muita gente, né? O estado com o maior número de ministros do Evangelho é São Paulo, com 8.000 pastores seguidos por Minas Gerais. É São Paulo porque, como a gente viu, foi onde ali, de fato, o negócio começou. Com 6.000 e Paraná com 4.800. Ao todo, são mais de 9.000 igrejas cadastradas e cerca de 2.000 congregações, totalizando 11.000 igrejas em todo o país. Um movimento aí bem grande, né? Bem amplo, tá certo? Essa é a igreja do Evangelho Quadrangular. Jesus Cristo salva, cura, batiza no Espírito Santo, em breve voltará. O quadrilátero pentecostal no nome da igreja. Isso vai quebrar com uma acusação que os pentecostais vão sofrer lá na frente. Que vai dizer, mas vocês só falam do Espírito Santo. Gente, você quer uma frase mais cristocêntrica do que essa? Jesus Cristo salva, cura, batiza no Espírito Santo, em breve voltará. Como é que o pessoal só fala no Espírito Santo se no próprio nome do movimento, né? Se na própria essência do movimento, você tem uma frase extremamente centrada na pessoa de Jesus. Então, tem que tomar esse cuidado. Você não pode julgar o movimento pentecostal pelos vídeos no YouTube, né? As bizarrices que acontecem. Você não pode fazer isso. Você critica o movimento pelos seus teóricos, você critica o movimento pelos acadêmicos daquele movimento, pelos representantes daquele movimento. Você não critica o movimento por coisas aí que não são pessoas que representam o movimento. A gente tem que ter esse cuidado. Bom, Brasil para Cristo, né? A igreja aí tem o Brasil no nome, então isso chama atenção. Então vamos lá. E o nome do cara é brasileiro, não é nenhum Albright, Bright, sei lá, que esse negócio assim mais americanos, né? Um nome bem brasileiro. Manuel, com certeza você deve conhecer um Manuel, né? Ou já deve ter ouvido falar de algum Manuel. Então é um nome aí bem brasileiro. É interessante, né? Que é uma igreja fundada por um brasileiro, tá certo? Ele foi diácono nas Assembleias de Deus. Teve alguns problemas lá, que eu não vou entrar aqui no mérito, e acaba saindo da Assembleia de Deus e indo para a Igreja do Evangelho Quadrangular, e lá ele recebe um título de missionário e tudo mais. O que vai acontecer com o caso do missionário Manuel de Mello? Né? Bom, no caso dele, como eu já falei anteriormente, algumas pessoas nesse aspecto aqui da segunda onda, elas recebem a cura divina, né? E acabam enfatizando também isso pelo fato de terem recebido. E aí o Manuel de Mello também ele recebe uma cura ali da parte de Deus e acaba enfatizando também essas questões.
Em 1955, ele recebe uma visão da parte de Deus, segundo os seus relatos. E aí tem um texto aqui que eu extraí lá do site da igreja, né? A visão dizia o seguinte: tive uma visão espiritual na qual o Senhor Jesus me apareceu e me deu ordens para começar no Brasil um movimento de reavivamento espiritual, evangelização e cura divina. E o Senhor Jesus mesmo deu-me o nome, o Brasil para Cristo. Então, mais ou menos nesse sentido. A gente vai começar a perceber aqui que acontece nesse ponto, nesses movimentos aqui, as pessoas às vezes acabam dando uma denominação, segundo elas, têm uma visão da parte de Deus, um chamado e tudo mais, e a partir disso elas começam um novo movimento, tá bom? Isso é comum até hoje, é muito comum às vezes o caso, você escutar aí alguém que teve um problema numa igreja, o cara teve uma visão, e aí agora ele vai fundar o ministério dele, mais ou menos assim. Tem esses costumes aqui no começo. Não estou dizendo que está certo nem que está errado, estou contando mais ou menos o que aconteceu. Né? Ele teve uma dificuldade na Assembleia de Deus, né? E aí acabou, como eu falei, indo para o quadrangular, teve ali recebeu o título de missionário e tudo mais, teve uma visão da parte de Deus, e agora vai começar um movimento. E ele vai investir num meio de comunicação que muita gente está achando que é do diabo, né? Que é o rádio. Então, assim, aqui já vem um aspecto interessante. Porque o que acontece? O movimento pentecostal, nas suas origens, ele vai focar muito. E a segunda onda também. Né? A terceira onda que vai começar a quebrar um pouco com isso. A ideia da teologia da negação, né? Negação do mundo. Existe uma visão muito negativa do mundo, realmente. A Bíblia fala para a gente se apartar de certos costumes ruins, a gente tem uma postura como cristãos diferente, a gente segue, na verdade, o código de ética de Jesus, a gente segue ali a vida de Jesus, a gente não segue princípios aí que são ditados pela sociedade que a gente está inserido, a menos que esses princípios estejam em conformidade com a Bíblia Sagrada. Se entrar em desacordo, nós ficamos com o texto sagrado. Então, esse aspecto, como eu falei, é muito importante, porque essa ideia da negação vai começar a acontecer muito nesse momento, né? Nessas origens do movimento pentecostal. Porque, como eu disse anteriormente, existe essa diferença entre a igreja e o mundo, mas vai ser enfatizado muito essa diferença. E aí, meio que muitas coisas que a sociedade produzir, a igreja vai acabar demonizando, né? Como o caso do rádio, como o caso da televisão, né? Também algumas pessoas vão demonizar a televisão e tudo mais, em vista dessa questão da teologia da negação. Vai se criar um sistema muito rígido de usos e costumes, justamente para deixar uma diferença bem clara entre a igreja e o mundo, né? Alguns costumes acabam nascendo assim, meio que acidentalmente. Eu acho que um que já dá para adiantar é, por exemplo, Daniel Berg e Gunnar Ving. Eles saem dos Estados Unidos em 5 de novembro de 1910. Então, 5 de novembro de 1910, a gente sabe que os Estados Unidos, as estações são ao contrário, né? Então, eles estão saindo de um local no inverno. Só que eles vão parar lá em Belém, né? Que é quente pra caramba. Os camaradas vão parar lá em Belém, lugar extremamente quente, e eles estão com tudo com roupa de frio, né? Eles são suecos, né, gente? Então, lá na Suécia faz muito frio. Eu vi um documentário que o camarada ele estava lá no túmulo do Daniel Berg e do Gunnar Wingren, e aí ele falou: não, hoje aqui está fazendo 0 graus, um dia consideravelmente quente na Suécia, né? Porque lá faz temperaturas muito baixas. Né? Então eles vêm com muita roupa né, e tudo mais, né? Com aqueles ternos e tudo mais. E isso é um costume que pega. Como as pessoas acabam admirando muito né, o Daniel Berg e o Gunnar Wing, olha a ideia dos ternos e tudo mais, aí todo mundo passa a usar terno, né? Passa a usar aquela roupa ali, mais ou menos deles, né? E esse costume perdura até os dias de hoje, tá certo? Nasceu meio que acidentalmente, né? Porque não foi algo ali que eles pregaram e tudo mais, né? Mas como tem aquela questão dos fundadores, né? Tem uma admiração muito grande por eles, né? Então foi um costume que acabou ficando aí. Bom, continuando. Então existe essa teologia da negação, que é muito forte nesse momento aqui. E aí a questão do rádio também, para alguns, em um primeiro momento, vai ser meio que demonizado aí. E ele vai usar o rádio, né? Ele vai usar o rádio ali como uma forma de evangelização.
Como muitas igrejas não estão usando, ele vai ganhar destaque, né? Então, em 1955, ele cria o programa A Voz do Brasil para Cristo. E aí ele atrai muitas pessoas, né, com isso. E ele, como ele era de origem quadrangular, a Igreja do Evangelho Quadrangular, ele acaba também ele acaba também utilizando a prática de tendas, né? Ele também usa essa prática aí para evangelização e atraindo muitas pessoas. Aqui tem uma foto representativa. Olha como é que o rádio era grandão, gente. É uma foto representativa do rádio aí, mais ou menos, colocando o programa aí A Voz do Brasil para Cristo lá em 1955, tá bom? Então foi uma forma de evangelização que ele conseguiu ganhar bastante destaque nessa época. A teologia da negação, ela continua também forte na segunda onda, mas não tão forte como o pentecostalismo clássico. Eles acabam flexibilizando algumas coisas, né? Então, existem alguns líderes do movimento de segunda onda que também vão demonizar a televisão, né? Tudo mais, vai que a televisão é do diabo, né? Aquelas coisas todas. Bom, no começo, o nome era Igreja Evangélica Pentecostal. E em 24 de agosto de 1974, passou a ter o nome oficial de Brasil para Cristo, né? Porque essa igreja, eles usavam muito esse slogan, né? O Brasil para Cristo, tudo mais. Aí depois eles preferiram mudar o nome mesmo, oficialmente, para o Brasil para Cristo. A igreja tem uma preocupação social também muito forte. A gente acaba percebendo isso também com influência, desde o começo lá dos metodistas, principalmente, que também tinham aquela preocupação, e depois essa preocupação foi resgatada com o Exército da Salvação, e você tem essa preocupação aqui também. Então, aquelas influências que eu falei desde o começo, elas continuam também, né? Elas vão se perdurando ao longo da história e vão influenciando também outras igrejas. A igreja tem uma preocupação social forte, e você destaca aqui o auxílio a alcoólatras, dependentes químicos, né, e outras pessoas também nesse sentido. Em 1997, a igreja tinha 600 mil membros e aproximadamente 2 mil pastores, além de trabalhos missionários em vários países, como Argentina, Peru, Uruguai, Paraguai, Portugal, Espanha e vários outros países. Pegada missionária muito forte, já falei isso para vocês. Eles não pararam de falar do batismo no Espírito Santo. Só foi enfatizado mais agora a questão da cura divina e alguns outros aspectos. E o grande destaque aqui do Brasil para Cristo é a utilização do rádio como um meio de evangelização, que vai fazer muito sucesso e algumas outras igrejas também vão utilizar. A Igreja Nova Vida, que a gente vai ver agora, vai nascer por causa do rádio, justamente. Então agora começamos a entrar no contexto carioca, né, que vai aí dominar o final da nossa aula, que é o movimento de terceira onda, ele basicamente ali carioca, né? Tudo lá no Rio de Janeiro. Então, a terceira onda, basicamente, a segunda onda ainda, quando eu cheguei na terceira, perdão. Ainda na segunda onda, a Igreja de Nova Vida, ela foi fundada em 1960 por um missionário canadense, né? Então, você tem um camarada que vem lá do Canadá, se instala ali no Rio de Janeiro, o Walter McAllister, e ele vai criar um programa de rádio. A igreja ela nasceu através desse programa que ele criou, A Voz de Nova Vida, que acaba posteriormente influenciando no nome da igreja. A transmissão começa em 1º de agosto de 1960, na Rádio Copacabana, lá do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro aparecendo aí, como eu falei. Então, você tem aí... Por causa desse programa de rádio, o que vai acontecer? As pessoas vão começar a ouvir e vão gostar do que estão ouvindo. Nossa, é bem legal aqui esse programa e tudo mais. Aí vão mandar umas cartas para ele, perguntando onde elas poderiam ouvir mais dessa mensagem. Onde é que a gente pode ouvir mais dessa mensagem? Onde é que a gente pode escutar mais sobre isso? E aí o McAllister vai resolver fazer meio que um culto experimental. Então, como eu falei, os ouvintes da rádio começaram a perguntar sobre onde poderiam ouvir mais a mesma mensagem. E aí ele aluga um espaço no centro do Rio de Janeiro, e aqui você já percebe, cara, é centro do Rio de Janeiro.
né? Centro do Rio de Janeiro, você sabe que tem ali uns locais meio caros, né? O aluguel é caro pra caramba. Então, você já percebe que o público que ele vai atingir é um público diferente. A Igreja de Nova Vida, ela começa com essa tendência de você começar a abraçar a maioria público de classe média baixa e classe média alta. É claro, não é só essas pessoas. Né? Não estou dizendo aqui que se chegasse alguém de classe baixa na igreja, as pessoas ali não iriam entrar. Não é isso. É questão de perfil. Né? A gente vai analisando o perfil da igreja e vê, não, a maior parte das pessoas aqui nessa igreja é de classe média, né? Classe média alta, classe média baixa, né? Mais ou menos você identifica o perfil, mais ou menos desse sentido. Enquanto quando você pega ali as primeiras igrejas pentecostais, o perfil é muito humilde, né? O perfil é bem simples, né? Mais ou menos nesse sentido. Bom, em 14 de maio de 1961, aí foi realizado o primeiro encontro público, tá certo? E aí deu certo, e aí eles continuaram fazendo esses encontros, continuaram ali pregando e tudo mais, e a igreja foi procurando aí se instalarem direitinho. Em 1974, foi inaugurada a primeira igreja de Nova Vida em Bom Sucesso. Né? Então, e a igreja foi crescendo, inaugurou uma em Bom Sucesso e ela foi crescendo nesse sentido. O McAllister, ele foi bem esperto. Né? Ele, esperto não no sentido assim maldoso, esperto no sentido de realmente ele usou uma estratégia muito eficiente. Ele investiu no rádio, como eu falei, algumas pessoas estavam demonizando, e a televisão, que era a mais demonizada de todas. A televisão que era um negócio ali do inferno. Então, o McAllister pega esse meio aí da televisão, tão comum hoje, né? Ele pega aí esse meio da televisão e investe nesse sentido também, né? Acaba apresentando ali alguns programas na televisão, ganhando espaço. Muitas igrejas não queriam isso. A Assembleia de Deus ela não vai usar esse meio, e mais tarde ela vai ter, digamos assim, dificuldades para evangelizar nesse meio, porque algumas igrejas vão ganhar tanto espaço que não vai sobrar mais meio que espaço para ela. Mas que a Assembleia de Deus hoje tente usar o meio da televisão para evangelismo, a gente sabe que é muito singelo, né, comparado com outras igrejas que utilizaram esse meio aí e praticamente dominam, né, esse meio atualmente. E o McAllister também tem uma preocupação com literatura, gente. Porque, assim, aí você já começa a ver o público que ele está atingindo, classe média baixa, classe média alta, essas pessoas, algumas delas gostam de ler e tudo mais, né? Então é legal você justificar as suas doutrinas. Então ele vai ter uma preocupação melhor ali com a questão do ensino e tudo mais. Vai ter um pouco mais dessa preocupação. O McAllister tem um pouco mais dessa questão. Enquanto a Assembleia de Deus, como a gente vai ver na aula que vem, ela vai ter muita resistência no começo com essa história de declaração de fé. Ela não vai gostar muito, alguns cristãos, né, não vão gostar muito dessa ideia, porque achar, eu já tenho a Bíblia, por que eu preciso disso, né? Vai ter uma certa dificuldade, principalmente por ter um público meio humilde e tudo mais, né? Algumas pessoas se opuseram nesse sentido, tá bom? É claro que isso mudou atualmente. A gente tem uma declaração de fé, embora ela seja de ontem, né? Ela é de 2017. Essa declaração de fé é super, super, super recente. Bom, e aí os dois pilares, basicamente, aí que ele se apoiou foi o rádio, e ele vem com uma técnica nova também, ó, que a gente usa muito hoje, que é o gabinete pastoral. A ideia do gabinete, né, dele estar lá, receber as pessoas, né? O McAllister também acaba usando essa técnica que não era muito utilizada na época. E aí outras igrejas também acabam aderindo. É por isso que a ideia das ondas é confusa, porque uma onda vai começar a se misturar com a outra, né? Porque um costume que uma criar, a outra vai pegar, e aí assim vai, né? Então as coisas se misturam, né? O movimento ele é complexo, gente. O movimento ele é muito difícil. É por isso que alguns acadêmicos não querem nem estudar. Não, não quero entender isso, cara. É muito difícil. Eu não quero nem entender esse negócio. É muito complexo, né? Mas, de fato, gente, é complexo, né? Mas a gente tem que procurar sentar com calma, estudar e entender o movimento. Bom, como eu já falei, a igreja atingiu a classe média e a classe média alta, né? Classe média baixa, faltou alta aqui, com maior parte de fiéis, né? Deixei bem claro, questão de perfil. Né? Não é que alguém está sendo rejeitado pela sua condição financeira, de maneira nenhuma, mas é questão de perfil até pela localidade e tudo mais. A igreja vem com uma inovação, né? Que também era demonizada, tá? Demonizada, bateria, né? Na Assembleia de Deus antigamente, meu Deus.
Então, ela vai utilizar guitarras e baterias também na sua liturgia. Então, são inovações são inovações para a época. São inovações ali para o período que acabam dando muito certo e hoje são comuns demais. Na verdade, quase todas as igrejas você vai ter uma guitarra ali, um violãozinho, uma bateria. Né? A Assembleia de Deus ela vai inovar num outro sentido, na ideia das bandas. Né? A ideia das bandas vai ser muito comum nas Assembleias de Deus. A gente vai ver na próxima aula, vai ser uma questão aí muito, muito forte. É até uma coisa meio comum, né? Se pegasse alguns militares músicos, né, de uns anos atrás, a maioria ele tinha origem na Assembleia de Deus, né? O camarada aprendia a tocar o instrumento ali, e aí ele depois prestava concurso para o Exército, para alguma outra força, e aí descobri que a maioria ele era de uma Assembleia de Deus ou uma igreja pentecostal. Que essa questão de bandas era muito forte ali no começo, por causa da Assembleia de Deus. A Nova Vida começa a inovar com a questão de guitarras, né, baterias ali e tudo mais. Coisas que para a época, para muitas pessoas, eram um pouco diferentes. Né? Mas com o tempo, os conceitos vão começar ali a ser revistos. Né? A Igreja de Nova Vida saíram algumas pessoas que fundaram denominações neopentecostais. Aí que está um ponto aí interessante. É por isso que alguns autores consideram a Nova Vida como a origem do movimento, né, nesse sentido. Mas eu não vou colocar isso, até porque é super polêmico, e eu, particularmente, embora eu não tenha bagagem intelectual suficiente para falar isso, eu não concordo muito. Né? Basicamente, é complicado você falar que ela é neopentecostal, sendo que os próprios representantes falam contra doutrinas desse movimento. Então, é meio difícil isso. Mas alguns colocam ela como origem nesse sentido. É porque de lá vai sair Edir Macedo, né? Romildo Soares e Miguel Ângelo. Vão sair justamente da Nova Vida. Eles eram membros lá do Macalister. Tá bom? Bom, para fechar a segunda onda, estamos aí bem próximo do término. A hora tá boa ainda. Vai dar para terminar tudo hoje, né? Graças a Deus. Bom, Igreja Pentecostal Deus é Amor, em 1962. Ela surge ali em 3 de junho de 1962. Mais uma vez que eu falei, é muito forte essa questão de São Paulo, né? Então, o eixo ali é São Paulo, fundado pelo missionário Davi Miranda. Ela nasce de uma visão semelhante à Igreja Brasil para Cristo. Lembra que eu falei das visões? O camarada foi lá, teve uma visão, e aí, a partir disso, ele começa essa denominação e tudo mais. Vamos lá. Olha a visão aí. De repente, uma voz se fez ouvir acima daqueles sons diversos. Era uma voz com o som de muitas vozes. E ouvi que me dizia: Meu servo, não temas as lutas, pois te escolhi. E grande obra tenho a fazer por teu intermédio. Muitos se levantarão contra ti, mas não prevalecerão. Aqueles que forem contigo, eu serei com eles. Mas aqueles que forem contra ti, eu serei contra eles. Por isso, não temas as lutas e perseguições, porque grande obra eu tenho a fazer por teu intermédio. Eu enviarei povos e nações para que, através de ti, eles sejam curados por mim. Olha a ênfase aqui na cura divina, viu? A frase final aqui da visão é nesse sentido. Enviarei povos e nações para que, através de ti, eles sejam curados. Né? Então, a segunda onda é muito forte, essa questão de cura divina. Né? É por isso que a gente fala de ênfase. Né? A ênfase é justamente as curas e tudo mais. Segundo Davi Miranda, o nome da igreja foi inspiração divina após 21 dias de oração. Então, ele recebe essa visão, começa aí esse ministério, e segundo o relato dele, o nome veio com uma inspiração ali divina, depois de 21 dias de orações. A denominação manteve forte presença no rádio. Então, mais uma vez, elas começaram a utilizar, e como eu falei, o rádio para esse meio de evangelização. Na década de 80, ela tinha 13 emissoras. Né? Em 2007, a igreja contava com 11 mil templos no Brasil, 3 mil somente em São Paulo e em 136 países. Então, mais uma vez, pegada missionária muito forte, né? Vários países. Eixo São Paulo, né? Mais uma vez, predominante nesse período, né? E uma evangelização em massa. Então, a Igreja Pentecostal Deus do Amor também é uma igreja que segue essa linha típica da segunda onda do movimento pentecostal. Então, nos nossos últimos instantes aqui da aula, nós vamos tratar do novo pentecostalismo, o neopentecostalismo, que é bem interessante. Então, eu vou falar de duas igrejas apenas, embora existam outras, muitas outras, né?
Mas as grandes representantes aí, você tem a Igreja Universal do Reino de Deus, em 1977, e pouco tempo depois, né, saindo da Universal, né, o Romildo saiu da Universal, ele fundou a Igreja da Graça em 1980, certo? Vamos lá. Como é que vai acontecer? Bom, Edir Bezerra Machado e o senhor Romildo Soares faziam parte da Igreja de Nova Vida, como eu já falei, uma igreja que está lá no Rio de Janeiro, sendo do Rio de Janeiro, e é uma igreja é, de segunda onda. Uma coisa que eu não falei do Macalister, né, que é bem interessante, ele tinha muito cuidado com a questão de cura divina, né? Teve uma. Vai ter uma entrevista que eu vou passar para vocês com Paulo Romero, que é um grande nome no movimento pentecostal, em que ele vai comentar um pouquinho sobre neopentecostalismo. E aí ele vai falar sobre alguns relatos, né? O mais interessante é que ele viveu nesse período, né? Então ele não tem só o conhecimento teológico, mas o conhecimento prático de muita coisa que aconteceu. E ele vai fazer um curso nos Estados Unidos, ele conhece lá uma mulher que era uma famosa mãe de santo na época, né? Acho que é Georgina de Aragão, o nome dela, algo mais ou menos assim. Essa irmã, ela era um nome bem famoso na época, né, e tudo mais, né? Alguns políticos até pediam consultas com ela, coisas mais ou menos desse tipo. E aí ela acaba se convertendo numa Assembleia de Deus, né? Mas ela foi foi acometida de um câncer e acaba recebendo a cura divina. Posteriormente, ela começa a congregar na igreja de Nova Vida. E quando ela chega a congregar na igreja de Nova Vida, ela acontece algo bem interessante, né? Que ela fala para o Macalister que ela tinha sido curada do câncer, né? Mas aí o Macalister espera, se não me engano, 4 ou 5 anos para realmente ter certeza de que ela tinha sido curada para poder tornar o testemunho público. Então, é uma postura bem interessante, essa prudência que o Macalister teve. Embora seja uma igreja ali que nasce na segunda onda do movimento pentecostal, que enfatiza muito a cura divina, ele esperou realmente um tempo para ter 100% de certeza que realmente, não que ele estivesse duvidando, né, da cura divina, mas ele queria realmente ter certeza que a cura realmente foi completa, para ele realmente tornar o testemunho público e assim o nome de Deus ser glorificado. Bom, então o que acontece, né? Na igreja do Macalister, o Edir Macedo, o Romildo Soares e o Miguel Ângelo faziam parte, né? E o Macalister vai escrever um livro, né? O livro, basicamente, você pode encontrar ele na internet. Não sei se é sim, não sei se deve se encontrar, tem que encontrar para comprar, tá? Não é pirataria, não, por favor, hein? Dinheiro, um assunto altamente espiritual. Aqui tu já sente, gente, o que está acontecendo aqui? Então, assim, vamos lá, vamos com cuidado. Fica uma cara que está querendo dizer. A questão dos movimentos anteriores, havia uma negação muito forte do mundo e uma valorização do sofrimento. Isso era muito comum no movimento pentecostal no seu começo, né? A questão de valorizar muito a questão do sofrimento e tudo mais. E uma negação muito forte do mundo. Já falei, demonizavam a televisão e vários outros aspectos também. A questão do estudo, principalmente teológico, não foi bem visto por algumas pessoas. Então, muitas coisas ali tinham uma certa dificuldade. E o Macalister, ele tenta chamar a atenção no livro, mais especificamente falando que, olha, tudo bem, né? A gente vai morar no céu e tudo mais, mas ele tenta dizer no livro, não, mas o dinheiro é uma coisa importante, né? A gente precisa trabalhar, a gente precisa, de fato, de um emprego. A gente precisa também ter uma preocupação nesses aspectos que são relevantes, né, para a nossa vida aqui material. Ele não está querendo dizer que todo mundo tem que ser rico, não foi isso que ele quis dizer. Ele está falando que não se pode focar única e exclusivamente nessas questões sobrenaturais, né, e desprezar tudo que está ao nosso redor. É uma postura interessante, né, e em primeiro momento, a Assembleia de Deus, especialmente nesse momento atual, não teria nada de discordar nesse sentido. Né? É uma questão equilibrada. E aí, quando chega numa parte do livro, um capítulo especial, que se chama Teologia do Inário, ele pega alguns hinos da harpa cristã e ele faz alguns comentários nesse sentido. Ele pega alguns hinos que falam muito sobre o céu. E fala, olha, a questão do céu realmente é muito importante, mas nós ainda estamos aqui. Então ele tenta chamar a atenção de realmente a gente tem que se preocupar com a eternidade, no entanto, ainda existe uma vida na Terra. Tá certo? É mais ou menos isso que ele quer tentar chamar a atenção. E aí, provavelmente, né, os colegas dele de ministério, como aqui eu fiz um comentário, né? Ele fez uma crítica à valorização do sofrimento no pentecostalismo. Né? Como eu falei,
existia essa valorização do sofrimento e tudo mais, essa negação completa, né, do mundo. Existia uma rigidez muito forte para você realmente se destacar como diferente no mundo. Isso é algo tão forte, tão rígido, que eu conheço relatos, né, de alguns irmãos, por exemplo, né, as mulheres, né, no movimento pentecostal, nesse período assim bem rígido, às vezes eram inspecionadas, né, para ver se realmente estavam ali com a roupa adequada e tudo mais, coisas assim nesse sentido, justamente para destacar essa questão dessa diferença, né, que existe uma diferença muito clara entre o mundo e a igreja, tá certo? Então, mais ou menos exemplificando, né, mais ou menos o que seria isso. E aí, essa mensagem, provavelmente, né, que ele fala nesse livro, chama a atenção do Miguel Ângelo, o Edir Macedo e o Romildo Soares. Né? E aí provavelmente eles gostaram dessa mensagem, e aí isso acabou propiciando terreno, né, para aquilo que eles vão pregar posteriormente, conhecido como a teologia da prosperidade. Então, o que vai acontecer? Eles vão sair de lá. E aí, o Edir Macedo, juntamente com o Romildo Soares e algumas outras pessoas, fundam uma cruzada, a Cruzada do Caminho Eterno. Um local bem humilde, né? Ali aos sábados, um local bem improvisado, utilizava uma caixa de som e um pequeno teclado, né? Para fazer pregações ao ar livre. Algo assim bem simples, né? Mas a ideia, no primeiro momento, seria algo mais ou menos assim. Houve algumas divergências ali com algumas pessoas que estavam seguindo essa cruzada e tudo mais. E eles acabaram se afastando dessas pessoas e juntamente ali, tanto o Edir Macedo como o Romildo, eles fundaram ali o seu próprio ministério, né? A Igreja Universal do Reino de Deus, como data oficial, 9 de julho de 1977. E o que acontece? No início, como os dois estão juntos, né, o Romildo Soares, né, o R. Soares, é o principal pregador e líder do movimento. Ele era a pessoa mais proeminente nesse tipo de movimento. Só que houve algumas dificuldades, né, algumas disputas de poder, né, entre o Romildo Soares e o Edir Macedo. E aí acabou acontecendo algumas questões nesse sentido, e aí a questão foi levada para o presbitério, por uma votação para quem de fato seria o líder da denominação, e aí acabou que o presbitério votou no Edir Macedo. E aí o Romildo Soares se desliga da igreja, né, e aí posteriormente, em 1980, ele funda a sua denominação, que vai ter algumas semelhanças, né, com o Edir Macedo também nesse sentido. E aí, continuando, a partir de 1986, o Macedo ele vai adotar uma prática, vai para o exterior e vai tentar difundir ali essa igreja, espalhar a igreja pelo mundo. Não vai dar muito certo, tudo mais. Aí depois ele vai focar mais no contexto latino mesmo e vai começar a espalhar essa igreja por vários locais, né? Pelo menos 100 países. É uma igreja que está em diversos locais no mundo, tá certo? Um ponto importante, ela vai investir muito forte na televisão. Então, esse meio de comunicação que algumas igrejas estão vendo com muito maus olhos, né? Até pensando como demonizando tudo mais, né? Eles vão simplesmente pegar esse meio. Era uma igreja, digamos assim, adolescente na época. Ela nasceu, gente, em 1977. A Assembleia de Deus existe desde 1910, né? Como ali a data oficial, ou melhor, 1911, perdão, uma data ali oficial da sua fundação. Então a Assembleia de Deus era muito maior, né, focando mais nesse contexto aí. Só que ela tinha essa negação e tudo mais, né, principalmente com a televisão, então ela não aproveitou o meio para poder ali, de fato, pregar suas mensagens. E aí, uma igreja adolescente, na época, a igreja que está nascendo, ela se pegou nesse meio e aí se estabeleceu de maneira muito firme, né, que hoje nós temos aí um grande canal de televisão, né? Tudo mais. Então, se estabeleceu de maneira muito sólida nesse meio de comunicação, como faz até hoje, tá certo? A postura é bem forte nesse sentido. Pelo IBGE, em 2001, a IUD ela possuía 2 milhões de fiéis, né? 7 mil templos e 14 mil pastores. Né? Bem gigante. Né? 2 milhões de fiéis é gente pra caramba. Né? É muita gente, né? Então é bem grande mesmo. Né? E as construções mais famosas, né, deles, bem recentes, em 2014 você tem o Templo de Salomão, né? Capacidade aí de 10 mil pessoas, tudo mais. Né? Você tem aí o Templo de Salomão que eles fizeram, e nas novelas é muito comum aparecer, né? Tem uma novela, às vezes, de um assunto que não é nem questão e tudo mais, mas eles sempre mostram, né? Talvez algum templo, né?
porque o canal é da, é da igreja e tudo mais, né? Pertence a de Macedo, então eles aproveitam também para difundir ali as suas ideias, né? Difundir alguns aspectos diferentes da denominação. Bom, aspectos interessantes. O movimento em si, ele é bem diferente daquilo que a gente viu anteriormente. Já tentei destacar isso desde o começo, né? A gente percebe claramente que o movimento ele tem uma pegada muito diferente. Porque enquanto tem aquela negação do mundo ali, aqui vai ser bem diferente, né? Porque no neopentecostalismo, você vai ter uma preocupação muito grande com o presente agora. A salvação ela é agora, na verdade. As coisas são para agora. Né? Tipo, a preocupação é muito relacionada ao presente. Então, existe a teologia da prosperidade. Né? Ela vai ser muito empregada nesse sentido. A ideia de que realmente essa questão de sofrimento e tudo mais, não é bem assim. A gente percebe muito também sobre os testemunhos. Né? Os testemunhos têm essa pegada muito dessa questão também, né? Uma pessoa que era pobre e tudo mais, né? Depois ela acabou conseguindo grande quantidade de dinheiro e hoje é uma pessoa aí bastante de sucesso. Tá certo? É o próprio testemunho que você percebe até em alguns comerciais ali também da emissora de televisão. Então essa pegada é muito forte, né? Tudo mais nesse sentido. Então, é um aspecto bem interessante que rompe muito com o movimento pentecostal. Como você percebeu, enquanto o pentecostalismo clássico tem uma valorização muito grande do sofrimento, aqui você já não vê dessa forma. Você bota a culpa do sofrimento nos demônios. Existe uma coisa muito forte entre o bem e o mal. É como se fosse super-herói mesmo. Né? A ideia ali, você tem o bem, você tem o mal e tem que ir lá e se atracar. Então, tem a questão dos demônios, é muito forte, a ideia de libertação. Essa ideia de libertação é muito forte aqui nesse momento e acaba também entrando nas outras denominações. Né? A ideia de libertação de expulsão de demônios, de exorcismo, né? Porque boa parte do mal, das coisas ruins, estão associadas a demônios, a espíritos imundos, a coisas desse gênero. Tem a ideia da confissão positiva também, né? A ideia de você determinar as coisas, né? Uma teologia bem ligada nessas práticas. Isso rompeu bastante, gente, com o movimento pentecostal original. Então, não é a mesma coisa, claramente. É uma pegada muito diferente. Você não pode comparar nesse sentido, tá certo? Então, um aspecto aí bem relevante nesse sentido, tá bom, gente? Então, indo agora para o caso. Está quase acabando o meu tempo. Indo agora para a Igreja Internacional da Graça, o R.R. Soares ele vai ter uma preocupação maior com a questão literária. Por exemplo, se você for pegar os argumentos que são utilizados para comprovar a teologia da prosperidade, essas coisas todas, né? É o R.R. Soares que faz as traduções. Né? Os livros são da Graça Editorial, né? É de lá que eles vêm. Ele faz as traduções nesse sentido. Então, ele investe um pouco mais nesse aspecto. Foi fundada em 1980, em Duque de Caxias, ao Rio de Janeiro, fazendo sucesso. Aí, ó, Rio de Janeiro, pelo missionário Romildo Ribeiro Soares, tá certo? Saiu lá da Universal, como eu já falei, e aí foi do ministério dele. Características semelhantes. As portas são abertas diariamente, ele enfatiza muita cura. É só você assistir o show da fé. Assiste o show da fé, que você vai ver que todo culto vai ter alguém aí para cura e tudo mais. Aí vai ter sempre essa questão aí de curas divinas e tudo mais. Ele sempre, todo culto, ele ora pelos enfermos. A expulsão de demônios também, libertação e prosperidade. Utiliza bastante a televisão. Vai ter ali o famoso show da fé, extremamente famoso aí. Você já deve ter assistido algum programa, que é um programa bem, bem conhecido. Tem a HIT também, né, que é um canal que eles vão criar. E é um canal que tem muitos debates teológicos, né? Tem um programa Vejam Só, em que muitos acadêmicos ali, bem de peso às vezes, né, da teologia, são levados ali para discutir alguns assuntos bem interessantes. Tem alguns debates muito bons do Vejam Só, lá na HIT. Então, tem pastores cuja formação teológica não é exigida, né? Não tem uma preocupação tão forte. Isso aqui, como a gente viu nas aulas anteriores, começa com John Wesley. Né? John Wesley que permitiu que leigos pudessem ser pastores, né? Como a gente já falou. Por causa, tem todo aquele contexto. Se você não viu isso, depois você vai lá assistir a primeira aula, está disponível. Não deixe de assistir, meu irmão, porque é uma informação bem interessante. Então, caminhando para o término, é comum melhor, utilizar objetos consagrados como lenços, rosas, óleos. Então, ela tem essa pegada de utilizar símbolos, né, consagrados, né, e tudo mais. Você consagrar lenços, consagrar rosas, consagrar óleos, né? Isso é um costume que ela utiliza bastante, que vai se perpetuar também em outras igrejas neopentecostais. Em 1983,
foi criada a Graça Editorial, que publica alguns livros estrangeiros na linha da Confissão Positiva, Teologia da Prosperidade. A Graça Editorial ela vai traduzir os livros, né? O Curar Enfermos e Expulsar os Demônios, no livro do Henry Soares, fala muito na pregação e tudo mais, é justamente os livros que têm essa linha, né, da confissão positiva, de você determinar e tudo mais, né? Tomar posse da bênção, né? Essa questão toda nasce muito aí nesse contexto e entra também no contexto pentecostal. A Assembleia de Deus, ela também incorporou algumas práticas neopentecostais, né? Isso acabou acontecendo, né? Eu lembro da minha época de adolescência, quando eu cheguei na juventude da igreja e perguntei sobre a indicação de um livro para ler, né? O livro que me indicaram é um livro de um autor extremamente neopentecostal, né? Que é o Bom Dia Espírito Santo, do Benny Hinn. O Benny Hinn é um camarada neopentecostal, né? Então, tem uma pegada bem nesse sentido aqui. Então, poxa, o livro mais famoso entre a juventude era o livro de um neopentecostal. Então, mostra como as práticas e algumas ideias acabaram entrando ali nesse meio, tá certo? Então, por isso que eu falei que a ideia da onda, ela acaba uma entrando dentro da outra. Ele realizou o primeiro programa evangelístico em rede nacional. Em 26 de maio de 2002, criou a RIT, a Rede Internacional de Televisão. Em 2007, a Igreja da Graça possui mais de 1000 templos. Então, é uma igreja que cresceu bastante. E aí temos aí o Missionário, o Show da Fé, que continua até os dias de hoje. E aí é um programa bem famoso nesse sentido. E aí eu fecho a aula de hoje. Nossa próxima aula é o Rastro de Fogo na História no Brasil, mas um breve histórico das Assembleias de Deus. A gente vai tratar mais aí sobre o contexto assembleiano. Vai focar mais aí na nossa denominação. Estamos em tempo aí, eu sei que foi cansativo, muita informação, né? Mas espero que vocês tenham entendido tudo direitinho. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Alguém deseja fazer algum comentário, alguma coisa do gênero, perguntar? Alguém no chat? Será que tem alguma coisa no chat aqui? Deixa eu ver. Ninguém falou nada hoje, cara. Só tá. Se ninguém falou nada, todo mundo entendeu tudo, né? Então tá tranquilo. Então é isso, gente. Eu agradeço a atenção de todos aí que se fizeram presentes. A questão da próxima aula eu vou verificar posteriormente com vocês, para ver como é que vai ser, tá bom? Então, que Deus abençoe a todos. Eu vou tirar nossa foto, né, para a posteridade. Se você quiser ligar a sua câmera, fica à vontade. Se não quiser também, não tem problema nenhum. Vou tirar nossa foto aqui só para registro. Muito obrigado, foto tirada. Então, Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado mais uma vez pela atenção. Espero que tudo tenha ficado claro. Eu vou colocar mais alguns materiais lá, como eu falei, alguns artigos e tudo mais, vídeos, coisas para vocês aprofundarem. Isso aqui foi só introdutório. O movimento é muito complexo, muito maior do que tudo isso que eu falei, mas vocês já puderam identificar algumas coisas. Ver ali algumas coisas que talvez você possa ver na sua igreja, né, e tudo mais. Você deve ter visto algumas coisas ali que nós nos identificamos, tá bom? Então, que Deus abençoe a todos. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Senhor Deus e Pai, obrigado pelo momento aqui que passamos juntos, aprendendo um pouco mais da sua palavra. Obrigado por cada um, Pai, que esteve aqui conosco, estudando um pouquinho mais da tua palavra, Pai amado. Toma cada um nas tuas mãos, que nós possamos aprender um pouco mais sobre as nossas origens históricas, sobre as nossas doutrinas, para podermos viver uma vida mais pautada nas tuas santas palavras, Pai amado, na verdade que está na tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por todo o momento que passamos aqui juntos. Que eu possa abençoar cada um dos irmãos. Obrigado pela atenção de cada um deles. Que eu possa dar uma noite de paz e tranquilidade na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos e até a próxima.